Espero que caiba tudo que temos pra falar nesse podcast. E com isso nós cumprimos nossa cota obrigatória de piadas com o nome do anime. Peço a todos que se contenham daqui para frente. Obrigado. Olá a todos os nossos ouvintes e muito bem-vindos a mais um Clube do Anime. Eu sou o Diego, do É Só Um Desenho. Eu sou o Fábio, do Anime 21. E hoje estamos aqui para comentar o curioso Kaiba, talvez um dos animes mais obscuros do diretor Masaaki Yuasa. Mas antes, diga-nos aí, Fábio, o que é o Clube do Anime? O Clube do Anime é um projeto conjunto dos nossos blogs voltado para a discussão de animes já encerrados, especialmente animes um pouco mais antigos ou menos comentados. A gente tem um servidor no Discord, que é onde a gente se reúne com pessoas interessadas em discutir esse tipo de anime, e lá a gente elege animes para assistir e para discutir. Um dos resultados disso é justamente esse podcast, no qual a gente discute sobre o último anime junto de alguns convidados lá do Discord. E falando em convidados, Vinícius, poderia se apresentar? Pois não, Diego. Muito obrigado por me receberem. Meu nome é Vinícius, eu sou um historiador, game designer, e eu sou autor do blog Finis Geeks, onde eu escrevo sobre cultura pop, anime, games e outros assuntos relacionados. Eu também, às vezes, escrevo para outros portais de internet afora. Muito obrigado. Quanto ao anime da vez, este é, como eu disse, Kaiba. Se passando no que podemos assumir ser o distante futuro, estamos aqui em um mundo no qual memórias podem ser armazenadas em chips, garantindo às pessoas efetiva imortalidade, além da habilidade de trocar de corpo ao bel prazer. Nosso protagonista, Kaiba, acorda sem suas memórias e terá agora de viajar pelo universo em busca da verdade sobre si mesmo. Uma história instigante, mas não sem os seus problemas, como bem iremos discutir ao longo desse podcast. E para começar, eu acho que podemos iniciar com a tradicional sessão de expectativas. Para os presentes aqui, digam um pouco quais eram as suas expectativas indo pro anime e algumas impressões gerais de se, ao final, o anime correspondeu ou não a essas expectativas. Eu entrei nesse anime quase tanto no escuro quanto o protagonista do próprio anime. Eu sabia que era uma produção do Masaaki Yuasa, portanto que poderia estar em qualquer lugar no espectro de obras extremamente artísticas e experimentais e obras comerciais, e eu sabia que era uma história bastante comovente envolvendo sentimentos e memória. Mas, na verdade, eu sequer sabia que se tratava de uma ficção científica. E eu devo dizer que, partindo desse ponto de partida, foi uma experiência mágica. Eu acho que não decepcionou para mim. Eu tava mais ou menos no mesmo ponto que o Vinícius. Eu sabia que era do Yuasa, foi essa a minha motivação inicial para querer assistir. E eu sabia que era uma ficção científica que o protagonista começava sem memórias. Basicamente era isso. Eu queria ver que loucura que o Yuasa ia me apresentar dessa vez. E correspondeu ou não à expectativa? Olha, eu não posso dizer se correspondeu ou não. Eu diria que não era o que eu esperava, mas eu não fiquei frustrado. Foi só um pouco diferente do que eu achei que fosse ser. Eu achei que fosse ser mais forte na ficção científica mesmo, uma coisa mais voltada para a construção de mundo. E pensando em retrospecto agora, eu fui bem idiota em pensar isso, porque não tem nenhuma obra do Yuasa que é nesse sentido, né? Mas dado o histórico dele, eu não me surpreenderia se ele fosse capaz de algo do tipo. Ele é o tipo de diretor bastante imprevisível. Capaz seria, mas estatisticamente ele foca mais em personagens do que no mundo. Bom, a gente vai ter toda uma sessão só para discutir um pouco o Yuasa, e eu acho que a gente tem bastante coisa para comentar sobre o lugar de Kaiba na produção artística do Yuasa. Por enquanto, dando a minha perspectiva, eu fui para Kaiba já tendo assistido o anime uma vez, mas assisti já faz uns bons anos e não lembrava de praticamente nada, tirando aí alguns pontos do roteiro em específico e um pouquinho de ter achado o final bem confuso. E eu vou dizer que assistindo uma segunda vez, talvez porque agora numa segunda vez eu prestei bem mais atenção na história de fato do que no aspecto visual de Kaiba, que também é algo que a gente precisa discutir um pouco muito em breve, mas focando mais na história, eu percebi que ela é bem mais fácil de seguir do que eu estava pensando e bem menos confusa do que eu achava de início. Então eu diria que essa reassistida pra mim foi muito interessante, foi muito boa e eu continuo achando um anime excelente, muito divertido e muito recomendável também. Vamos começar então falando um pouco sobre a estrutura do anime
que eu, pelo menos, acho bem curiosa. Porque Kaiba tem uma divisão no meio bem drástica. Ele tem, acho que, 6 ou 7 episódios iniciais com bem episódicos, e daí toda a metade final dele é uma trama mais contínua. E, pra começar, eu queria saber o que vocês acharam disso. Se você acha que foi uma boa decisão do anime fazer isso, se vocês acham que ele se utiliza bem dessa divisão, o que vocês têm pra comentar sobre esse ponto? Eu achei bastante interessante. Eu não esperava que ele fosse ser episódico por tanto tempo. Assim, eu acho normal animes serem episódicos no começo para apresentar mundo, apresentar personagem, principalmente. É muito comum em animes em geral, né? Não só no Yuasa, mas muitos animes são assim. Mas como você disse, foi quase metade dele foi episódico. Uma parte da jornada do Kaiba foi em histórias episódicas. Mas não chegou a prejudicar. Quero dizer, a gente sabia que tinha um mistério maior rolando por trás, mas no final das contas não era um mistério tão misterioso, né? Eu acho que se quem prestou atenção ali no primeiro episódio sacou, assim, não dá pra adivinhar a história em si, mas dá pra ter uma boa noção do posicionamento de cada personagem. E isso é uma coisa que retorna gradualmente nos 2 últimos episódios dessa primeira fase, principalmente. Aí depois tem a fase final, que tem o conflito final, tem muito flashback pra explicar mais, tem a história. É bem mais direta mesmo. Sempre que eu penso em estrutura, eu penso que o anime não é só um estilo artístico ou um tipo de animação, ele é também um gênero. Ao contrário da TV live action, que tem se popularizado na última década, que é caracterizada por histórias entrelaçadas e grandes arcos narrativos que até imitam a estrutura do romance, o anime costuma ter histórias autocentradas. Às vezes você tem um anime, muitas vezes baseado em outras obras, que quebra isso. Me vem aqui à mente o Gankutsu, que é baseado no Conde de Monte Cristo e que tem uma estrutura de episódios que quebra as nossas expectativas em relação ao começo, meio e fim. Então, sempre que eu vejo animes com uma estrutura mais periódica, eu sei que eu estou diante de uma convenção de gênero. Mas, de fato, levando isso em consideração, junto com os outros elementos do anime, o estilo artístico, o traço cartunesco, a própria natureza dos temas sociais e filosóficos que ele traz à tona, eu até me senti um pouco numa certa montanha-russa. A primeira metade do anime me pareceu um pouco uma adaptação de O Pequeno Príncipe, em que o personagem é de planeta em planeta vendo essas pessoas diferentes, num cenário que a gente não sabe bem se é realista, se é alguma espécie de realismo fantástico, se é metafórico ou não, e ele sai com alguma reflexão para si mesmo, para nós. Eu concordo com o que vocês comentaram, que anime costuma mesmo. Tem muitos animes que começam com uma estrutura mais episódica e daí entram em um arco maior, geralmente mais pro final. Slice of Life faz muito isso, mas mesmo em outros tipos de história. Eu acho que o que me chama a atenção mais em Kaiba é o quão drástico eu diria que é essa sua parte episódica. Porque mesmo pensando nesses outros animes que começam mais episódicos, a gente geralmente tem um elenco de personagens que é fixo, e parte do motivo dele ser episódico é, como o Fábio colocou, ir introduzindo esses personagens. A gente tem geralmente um cenário fixo, uma ambientação que não muda drasticamente de um episódio para o outro, enquanto que aqui em Kaiba, ele é bem mais próximo de histórias que tendem a ser inteiras episódicas, em que a gente tem personagens figurantes, essencialmente, que aparecem por um episódio e desaparecem, em que a gente tem um protagonista itinerante, então cada episódio é em um local completamente diferente, com todo um elenco completamente diferente. Então, eu acho que nesse sentido ele vai um pouquinho além do tipo de episódio que a gente está acostumado em anime, pelo menos em animes que tendem depois a entrar numa trama mais contínua. Eu acho que ele é um pouco diferente assim. Eu só não acho que a transição foi tão drástica assim. Eu acho que ali os 2 últimos episódios dessa primeira fase do anime, eles suavizam o máximo possível a passagem para a próxima metade. Não discordo. De fato, esses 2 últimos episódios aí, que acho que seriam os episódios 6 e 7, eles realmente já dão um foco um pouco maior na história de fundo, como que para fazer realmente essa transição. Não vou dar detalhes agora de como eles fazem isso, a gente pode discutir isso quando a gente entrar na área de spoilers, mas concordo nesse ponto. Bom, avançando um pouco então a conversa, a gente pode comentar um pouco sobre a arte de Kaiba, que é o que mais vai chamar a atenção assim logo de cara, que é uma arte bem mais próxima do cartoon do que do anime.
O que eu já vou colocar não é nenhuma surpresa vinda do Yuasa, que tende mesmo a ter um estilo artístico, acho que na maioria das suas obras, que foge bastante do que a gente tradicionalmente entende como estilo anime. Mas digam aí vocês, o que vocês acharam da arte de Kaiba? Eu sempre acho muito divertido a gente usar o termo cartoon como um oposto ao anime, se a gente pensar que o anime mesmo é uma derivação de um estilo que surgiu nos Estados Unidos nos anos 40 e 50. Os primeiros animes da era do Tezuka foram uma tentativa de construir em cima disso. Mas eu concordo, realmente é algo muito, muito distintivo. E, especificamente, esse é um estilo que parece fazer referência específica a outros cartoons clássicos. Eu notei alguns, imagino que vocês devem ter notado outros. Vocês, ouvintes, provavelmente vão, talvez tenham identificado outros que nós três não saibamos. Uma referência inicial... Bom, o personagem principal é uma referência direta ao Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, tem inclusive uma capa e uma espécie de coroa. Nos primeiros episódios ele se transforma numa criatura branca e gordinha, que parece muito o Mumin da escritora finlandesa Tove Jansson. É uma obra que, apesar de ser estrangeira, já foi adaptada diversas vezes a anime e é super popular no Japão até os dias de hoje. Há alguns vilões que aparecem no fim na segunda parte da trama, que tem uma cobertura pro rosto, inclusive a revelação de quem eles são, a gente talvez comente isso, é algo impactante. Eles lembram muito os sacerdotes de uma das facções do Nausicaa do Vale do Vento, que também tem uma espécie de máscara parecida. Eu não sei, gente, se vocês notaram mais alguma coisa que salta aos olhos? Eu vou ser bem honesto e dizer que eu sou péssimo em notar referências assim. Eu acho que a mais óbvia, a mais clara é mesmo o Pequeno Príncipe. O Kaiba, ele é o Pequeno Príncipe, assim, ele é idêntico, né? Ele é um menino loirinho, ele tem uma capa verde, ele viaja pelas estrelas. Ele é um literal monarca, inclusive, né? Ele é, sim, ele é. Se o Yuasa não quis fazer o Pequeno Príncipe, foi uma coincidência muito grande. Eu tenho certeza que ele quis copiar, não é possível. O próprio planeta do Kaiba que aparece no opening, ele é idêntico aos planetoides do Pequeno Príncipe. Esse pequeno asteroide com essas montanhas e crateras. Bom, ao longo do anime a gente descobre que não é daquele jeito na verdade, né? Mas na forma como aparece na abertura, realmente lembra muito, né, o planetinha do Kaiba. Ah, e tem plantas também. Embora. Bom, aí, se eu for comparar as plantas, já vai ser spoiler. Mas para além de referências, vocês viram que essa arte tem alguma função? Porque uma coisa que a gente discutiu bastante durante o clube é como a arte parece servir muito para suavizar muitos dos aspectos mais dramáticos, mais trágicos, especialmente da primeira parte do anime. E não só na primeira parte, o anime é extremamente violento. Tem pessoas virando geleia em quase todos os episódios. Isso em um estilo mais realista seria pior que isso só se fosse Gyrocyber, né? Imagina. Eu não sei se suavizar a palavra que eu usaria. Eu acho que o fato de haver um contraste tão grande entre o que a gente vê e o que a gente entende que está acontecendo aumenta o impacto disso. Que animes gráficos a gente tem a rodo, mas esse tipo de dissociação é o que eu espero, sei lá, de um Made in Abyss a vida, coisa do tipo. E mesmo o Made in Abyss ainda é bastante gráfico comparado com o que Kaiba faz, né? Exatamente, exatamente. Mas eu acho que isso também aumenta a intensidade. Há muitas atrocidades em Kaiba que elas ficam só implícitas. A gente tem a liberdade para imaginar. Isso é uma das poucas cenas. Eu acho que isso não vai ser exatamente um spoiler, porque foi nos primeiros episódios. E eu vou tomar cuidado para descrever ela de uma maneira bem vaga. Mas é uma cena de sexo. E a gente não vê o sexo. A gente só sabe o que está acontecendo. E essa cena de sexo dá errado de uma forma catastrófica. E quando outros personagens eventualmente invadem o quarto e veem lá o resultado sangrento daquilo, é algo tão irreal e exagerado que causa um choque e, de certa forma, uma ojeriza na gente que cena nenhuma de sexo hentai causaria. E assim, embora a gente não veja a cena inteira, embora ela não seja uma cena normal de sexo, não tem dúvida nenhuma, não tem duas interpretações. Aquilo lá é sexo, a gente vê, a gente sabe que é sexo. Mesmo se a gente tirar o áudio, né, que o áudio também indica que é sexo, a gente sabe que aquilo é sexo. Que é algo que Kaiba faz bastante, né? Não sexo, mas... Sexo, violência, qualquer coisa. Sim, apesar de tudo, não há realmente... É complicado falar não há margem para interpretação, mas mais no sentido de que ele é bastante explícito, ele só não é gráfico. Acho que é a melhor forma de colocar, assim.
Ó, ele é gráfico dentro do estilo próprio dele, né? Se você pensa, a gente tava falando em cartoon, né? Se você for pensar em coisas em desenhos americanos, né? Principalmente mais antigos, você imagina o Coyote caindo de um abismo, né? Ou o Tom tentando cozinhar o Jerry. Assim, né? Nesses desenhos americanos não há sangue, os personagens não perdem membros, nada assim. Mas são coisas bastante violentas também. Acho que Kaiba vai nesse sentido e vai um pouco mais além a ter consequências ainda, né? É que nem você falou, ele coloca consequências para esses tipos de ações, que é o que meio que diferencia ele se a gente for comparar com esses cartoons mais antigos, né? E que acaba também sendo o que coloca Kaiba como um anime não para crianças, apesar do estilo artístico. Isso é verdade. Mas bom, não é só sexo e violência que o estilo de Kaiba esconde, né? No fim das contas. A gente já disse, ele é um sci-fi. Sim, e acho que nisso a gente pode discutir um pouco também como essa arte impacta no seu aspecto sci-fi. Eu vou colocar uma interpretação minha aqui. Uma coisa que eu fiquei pensando desde a primeira vez que eu assisti Kaiba é como esse estilo artístico permite uma representação que não diferencia tecnológico de biológico. A gente sabe que o mundo de Kaiba é extremamente tecnológico, por tudo que a gente vê, mas tudo ali tem um aspecto biológico, ou no mínimo um aspecto que não Orgânico. parece máquina. Orgânico é uma boa ideia, né? Desde os próprios corpos dos personagens, que o anime eventualmente coloca que são mesmo orgânicos, até meios de transporte, né? Os meios de transporte desse povo aí é tudo coisa com pernas. O que vocês colocariam quanto a isso? Se fosse em um estilo mais normal de anime, o que a gente poderia dizer mais realista, seria completamente cyberpunk, né? Um mundo hiper tecnológico, que você pode tirar as memórias, trocar de corpo, que você pode ser um robô, enfim. Seria cyberpunk do começo até o fim. Mas com esse estilo artístico, não dá pra dizer que é cyberpunk. Fico muito feliz que você tenha mencionado Cyberpunk, Fábio, porque eu tenho muito a dizer sobre isso. Eu acho que tem duas coisas interessantes da gente ter em mente quando a gente pensa nisso. O primeiro é que, quando a gente pensa no estilo Cyberpunk, a gente está pensando muito, sobretudo, na influência da trilogia Sprawl, do William Gibson, sobretudo o primeiro livro da série, o Neuromancer. E o Gibson, ele tomou uma decisão artística de se inspirar fortemente na literatura de um dos maiores nomes da literatura policial noir, o Raymond Chandler, que falava sobre aquelas, enfim, ruas malvadas de Los Angeles, escuro, com criminosos e prostitutas e corrupção, etc, etc. Inclusive, é interessante, se você lê os livros lá do lado, eu fiz esse experimento ano passado, eu li o Neuromancer junto com os livros do Chandler, a própria prosa do William Gibson é um pastiche da prosa do Chandler. E é daí que veio essa imagem que a gente tem do cyberpunk, enfim, desse mundo tecnológico, mas corrompido, sempre à noite, a gente mal vê a luz do sol, etc, etc. Há outras influências aí, obviamente, há o tecno-orientalismo, que é o medo do Japão como uma nova potência, que também se percebe nas influências asiáticas, etc, etc. Mas isso meio que acabou entrando assim como uma convenção na cultura pop que persegue até os dias de hoje de uma maneira nem sempre crítica. Tem gente hoje que faz obras sobre temas como o transhumanismo, o ciborguismo, usando essa estética por comodismo, porque é o que tem que ser. Mas eu acho que isso é uma forma até bastante limitada de se pensar nisso. Não há por que a gente não abordar esses mesmos temas com outra estética. Não é porque o William Gibson fez isso que todo mundo tem que fazer igual. Então eu acho que, eu não sei se eu chamaria ou não de cyberpunk, eu acho que o punk do cyberpunk já traz uma espécie de juízo sobre o valor da sociedade humana que talvez Kaiba não tenha, mas eu acho que ela se insere perfeitamente dentro desse tipo de questionamento. Tem uma outra coisa que eu queria falar também relacionado a isso, sobre essa questão da diferença do tecnológico e o biológico. Esses temas todos que o Kaiba fala, de você conseguir fazer upload das suas memórias, do eu não ser o sinônimo do corpo, que é algo que a gente vai falar mais daqui para frente. Enfim, essa penetração da tecnologia na nossa vida pessoal,
Isso é associado a uma vertente chamada o pós-humanismo, e geralmente associada com o uso da tecnologia para a gente transformar ou melhorar ou até ultrapassar a humanidade. Porém, como movimento filosófico, o pós-humanismo tem uma outra faceta, que é de você superar o humanismo. Essa filosofia que existe, pelo menos desde a Renascença, se não antes, de colocar o ser humano no centro do debate. E uma das principais forças disso hoje, de quem defende isso, é justamente com o meio ambiente. Tem tudo a ver com a luta ambientalista contra a mudança climática, a ideia de a gente tem que tomar decisões tecnológicas, políticas, etc., que não colocam mais o ser humano como esse cabeça da criação, e sim como um elemento nesse coisa. Então, não sei necessariamente se... Eu acho muito interessante que o Kaiba nuble essa diferença entre o tecnológico e o biológico. Ele me lembrou um romance de uma das grandes, na minha opinião, uma das grandes escritoras de ficção científica contemporâneas, a Charlie Jane Anders, chamada Todos os Pássaros do Céu, que é uma mistura também bem caibística de fantasia e ficção científica, que coloca esse debate assim, de tecnologia versus natureza, mas que subverte isso de uma maneira incrível. Eu nem vou dizer o que acontece, para não dar spoilers, mas eu gostaria de citar para vocês a epígrafe do livro, que eu acho que tem tudo a ver com isso. Que ela foi escrita por um historiador da ciência chamado George Dyson, que ele aplica a teoria de evolução para estudar a internet, entendendo a internet como se fosse também um organismo que evolui. E ele fala o seguinte: no jogo da vida na evolução, existem 3 jogadores sentados na mesa: os seres humanos, a natureza e as máquinas. Eu estou firmemente do lado da natureza, mas a natureza, eu suspeito, está do lado das máquinas. Sobre essa questão de se Kaiba é ou não cyberpunk, eu diria que ele certamente foge da estética tradicional, mas eu acho que ele é cyberpunk em temáticas, especialmente na forma como ele aborda, como o Vinícius bem colocou, a distinção aí do corpo e do eu, coisa que a gente vai comentar mais pra frente mesmo. Bom, avançando então a conversa, tá uns comentários finais aí pra essa sessão sem spoilers. O que vocês diriam sobre Kaiba no geral e, talvez mais importante, se vocês recomendam Kaiba e para quem? Eu recomendo Kaiba para qualquer um, como você disse, não para criança, né? Mas para qualquer um que tenha interesse em anime, que gosta de anime, que não seja só, né, o basicão, né? Aquele cara que assiste só. Se você gosta só de ver porrada, não. Então não, mas acho que quem gosta de ver só porrada nem tá escutando a gente aqui, né? Ou tá. Eu acho que não, né? Então, acho que qualquer um que gosta de anime deveria, pelo menos, experimentar Kaiba, porque é uma experiência um pouco diferente do normal, e é um anime muito bom. Eu achei um anime muito bom. Ele tem seus pontos fracos, eu achei que o final foi um pouquinho insatisfatório, um pouco apressado, na verdade, mas eu acho que todos os temas dele são muito fortes, além da estética. A gente tá falando aqui que é diferente, é diferente, é diferente. Ela não é só diferente, é muito bonita, é um anime agradável de se assistir. A gente não comentou, mas a animação de Kaiba também é muito boa. Mesmo pra sua época, assim, é uma animação bem fluida, que eu acho que ele só consegue atingir justamente pelo estilo artístico dele, né? Sim, é uma animação excelente. E bom, quem já tiver assistido algum anime do Masaaki Yuasa e tiver gostado, esse daí tem a obrigação de assistir Kaiba. Assista Kaiba. Olha, tem histórias que a gente vê e a gente esquece no minuto seguinte. A gente assistiu a linha, a gente dorme, na manhã seguinte a gente nem sabe do que viu. Não só porque eles são medíocres, mas porque eles são muito derivativos. Kaiba é um daqueles animes que eu sinto que ousaram. O diretor e a equipe tentaram fazer algo diferente. Isso por si só eu já acho recomendável, e o resultado é um tipo de história que fica na nossa mente. Durante todas as semanas que eu acompanhei com vocês esse anime, eu realmente senti que eu estava em outro lugar. Essa é uma experiência incrível que eu recomendo também para todo mundo que gostar de acompanhar uma boa história. Bom, só faço concordar de novo, porque realmente é um anime excelente, como eu já comentei. Assistir uma segunda vez só me fez apreciar ainda mais essa história. E, de fato, se você gosta, assim, de histórias com estética um pouco diferente, se você gosta dos animes do Masaaki Yuasa, com certeza vale muito a pena dar uma chance para Kaiba. Mas, com isso, nós podemos, então, avançar. Antes, porém, quero falar um pouquinho mais sobre o clube, Fábio. Anunciando o nosso próximo podcast, né, que vai ser sobre Kuchiburanko. A gente está acompanhando ele ainda no clube, né, no momento em que gravamos esse podcast. A gente vai terminar de assistir e vai gravar um podcast sobre ele depois. E além do clube de Kuchiburanko, que quando esse podcast for pro ar, provavelmente já vai ter acabado, nós temos vários outros clubes em andamento. Então, se você quiser assistir
acompanhar anime com alguém, coisas que você talvez não tenha oportunidade, dá uma passada lá no clube. Os clubes que a gente tem no momento. Nós estamos, acho que a gente está terminando o Nekomonogatari Kuro, ou a gente está começando o Monogatari Series Second Season. Isso vai depender de quando esse podcast for no ar. Mas, enfim, a gente está assistindo a série Monogatari inteira, seguindo pela ordem de lançamento. Fora isso, nós temos clubes também de Ojamajo Doremi. A gente tá na segunda temporada agora, que é o Sharp. Nós estamos assistindo os filmes do Ghibli. E de tempos em tempos a gente também faz o que a gente chama de clube maratona, que a gente escolhe um anime, assiste tudo de uma vez, daqui a uma semana, 2 semanas, a gente vem e comenta o anime inteiro. Então, passa lá, dá uma olhada, vale a pena. Tem muita gente legal, tem muito anime legal, e estamos tentando aumentar o número de pessoas por lá para ver se a gente consegue organizar outros clubes, além desses que a gente já comentou. Então, dê lá uma passada, e a partir de agora, spoilers estão liberados. Se você ainda não assistiu Kaiba, essa é a sua chance de pular fora. Se você já assistiu ou não liga para spoilers, a partir daqui continuamos a discussão. Então, entrando, afinal, nos personagens. E eu separei aqui 3 personagens, talvez coubesse um quarto aqui, mas daqui a pouco a gente fala disso. Pra gente comentar um pouco, começando com o nosso protagonista, o Kaiba. O que vocês têm a dizer sobre ele? Bom, eles são 2 ou mais personagens, né, dependendo da maneira como nós vemos. Nós temos o Kaiba original e todo o pano de fundo do Warp atrás dele. Eu acho que, de uma primeira maneira, o fato de a gente começar com um personagem que está no escuro, é uma técnica bastante conhecida da fantasia sci-fi que funciona muito bem aqui. Não sei se essa história funcionaria tão bem se nós acompanhássemos as ações pelos olhos de alguém que já conhece muito esse universo. Isso enfatizou a estranheza de todo esse contexto e permitiu também trabalhar ele de uma maneira mais crítica. Alguém que já tem uma parte por aí como o Warp não teria. Isso é verdade. A gente começa com o Kaiba. Na verdade, ele não tem nem nome no começo, né? Ele é chamado de Kaiba na narração, então a gente chama ele de Kaiba por causa disso. Mais pra frente a gente descobre que ele se chama Kaiba mesmo, mas esse não é o nome original dele. O nome original dele é Warp. Warp é uma dinastia de clones que tá sendo, sabe-se lá há quanto tempo, séculos, milênios, não dá pra saber. São clonados aos milhares. Bom, não vou falar a característica dele agora, a gente pode comentar isso depois na parte sobre pesquisa científica. O fato ele é um monarca de um planeta que aparentemente é o líder de um universo, né, de um império. Só que em algum momento ele perdeu as memórias, ele se encontrou com outros personagens e foi aí que ele recebeu o nome Kaiba. E a gente acompanha daí, ele perde essas memórias também, e é a partir daí que o anime começa. Ele tem que descobrir não só a história dele como Warp, ele tem que descobrir a história dele como Kaiba. Ele parte numa jornada e ele descobre isso aos poucos, ao mesmo tempo que ele descobre como é que é o universo em si. É bastante interessante. Uma coisa que eu acho muito legal nele é que ele não é apenas alguém que perdeu a memória, ele é alguém que, digamos, tinha rabo preso com muitas coisas na época que ele era alguém que tinha uma identidade. O Warp mesmo, ele era, justamente por ser esse monarca, enfim, ele era um grande ditador, dependendo de quem você pergunta, o responsável pelas maiores atrocidades ou o único salvador da humanidade. E mesmo ele, como Kaiba, tem uma relação bastante complicada com os personagens. Eu tô me tocando agora, esse tipo de dilema, a ideia de uma pessoa amnésica que precisa vir as claras com coisas que elas podem não ter feito, é algo muito incomum em histórias do tipo. Eu vou citar 2 exemplos. Tem um filme, não sei se vocês já viram, chamado Cidade das Sombras, do Alec Proyas, lançado no fim dos anos 90. É sobre uma cidade que é uma prisão epifânica, é um experimento e os habitantes não sabem. E todo o dia as entidades que controlam a cidade, elas resetam tudo e dão ocupações de identidades novas e memórias novas para essas pessoas. E o protagonista é um desses caras que ele acorda e ele descobre que naquele dia ele é um assassino que matou a mulher. Só que ele não é isso, ele começa a ter esse dilema entre quem ele é e a identidade das memórias que querem imputar ele. Outra obra dessa mesma época, por sinal, é o jogo Planescape Torment, cujo protagonista também é um amnésico, que nem nome tem. Ele precisa viajar um mundo fantástico, sabendo que 50 anos atrás ele fez grandes coisas, não necessariamente boas, e responder as seguintes questões: é possível mudar a natureza de uma pessoa? Isso é uma questão que eu acho que Kaiba também coloca.
Eu acho interessante que o Kaiba, em um mundo que você pode tirar as memórias ou instalar memórias novas que nunca foram suas em primeiro lugar, o problema dele é não ter memórias. E ele tem uma moral muito forte quanto a essa questão de memórias, né? Ele faz questão de ter todas as memórias dele e ele também faz questão que a Neiro, outra personagem, para quem ele fez mal, afinal de contas ele é o ditador desse império, mas eles se apaixonam, os dois se apaixonam, ela morre, ele ressuscita ela e ele poderia ter retirado as memórias ruins dela, mas ele não, ele fez questão que ela tivesse todas as memórias. Então, o Kaiba ele se diferencia assim dessa dinastia Warp por causa dessa moral elevada que ele tem e fica subentendido que ele desenvolve essa moral em parte porque conheceu a Neiro, isso antes do anime começar. E depois do anime começar, conforme ele conhece o mundo e descobre tantas coisas ruins e erradas que acontecem, ele aprofunda essa noção de moral dele. Não é algo natural, mas é algo dele, que ele desenvolveu, que ele adquiriu. Eu diria que nessa questão da relação do Warp, de fato, com as memórias, eu acho que o Warp em si sempre teve esse apreço pela memória, tanto que teoricamente foi ele que criou os tanques de memória, que a gente depois também vai descobrir, até hoje eu não sei pra que serve, mas a gente também vê que o Warp tem todas as memórias do universo nele, então ele parece ter uma relação bastante, como posso colocar, ele parece apreciar memórias, sim. Isso ficou muito estranho de falar, mas enfim. O que acaba sendo o grande problema, que o anime só comenta brevemente mais pro final, de que, ao que parece, o Warp começou como uma pessoa boa, só que ele foi ficando cada vez mais tirânico, cada vez pior como pessoa, conforme ele foi absorvendo muitas memórias ruins. Ele foi tendo uma visão cada vez mais cínica, cada vez mais terrível da sociedade ao seu redor. De certa forma, então, essa jornada que o Kaiba faz, agora falando do protagonista de fato, acaba sendo um meio para ele confrontar esse mundo, ver ainda todas as tristezas, todos os problemas que aquele mundo tem, enquanto que ainda vendo também os seus lados mais positivos. E criar aí boas memórias, ao final, que tornam ele um pouco mais gentil, um pouco mais esperançoso com a situação num geral, eu diria. Engraçado que essa metamorfose em direção à maldade é algo bem comum em histórias que lidam com imortalidade ou com onisciência, né? Um limite de ruindade da humanidade que você consegue absorver, preservando a sua própria humanidade. Tem aquela máxima, né? É de que história essa daqui? Que todo mundo sabe, mas se eu descobrir de onde que era, eu não lembro de onde que é. Como é que diz? Ou se morre um herói, ou se vive o bastante para se tornar um vilão. Eu não lembro de onde vem também. Conheço como um ditado popular, mas provavelmente deve ter uma origem. Isso vem. Eu não sei se vem. Eu sei que o que popularizou essa frase foi Batman Cavaleiro das Trevas. Capaz de derivar de algum autor greco-romano. Até aí. O Kaiba, ele parece. Quer dizer, o Kaiba não, né? O Arp, pré-Kaiba, parece representar muito bem isso. Não vou dar spoiler, gente, mas aqueles de vocês que estiverem acompanhando o Fumetsu no Anatae, essa questão virá à tona cedo ou tarde. Tô com mangá aqui pra ler. O anime tá passando aí, né? Quer dizer, quando esse podcast for pro ar. Bom, o anime vai estar passando ainda. Ok. Isso dito é só uma visão em si também bastante cínica, né? Porque, de um jeito ou de outro, né? Como se a humanidade fosse só coisas ruins também. Mas muito do que dá valor pra gente são as contingências da nossa vida. O fato de que nós não sabemos tudo, o fato de que nós temos um tempo limitado. Se você tem acesso a tudo, pode fazer qualquer coisa, enfim, até que ponto viver nos torna um exercício de hedonismo, não? Eu acho que tem isso em Kaiba, a gente vê isso não nos personagens principais, mas a gente vê isso ao redor, né? Quem tem dinheiro, os ricos em Kaiba são quase todos, tem uma exceção só, os ricos em Kaiba são todos absolutamente hedonistas. Sim, é um detalhe interessante, mas é tão pontual assim que eu não diria que Kaiba realmente aborda essas questões, o que é até estranho, porque ele deixa bastante implícito que existe aí algo de sinistro nessa diferença de classes aí, para além da própria diferença de classes, né? Fica implícito que a gente tem ricos comprando corpos para se divertirem, fica implícito que a gente tem ricos comprando memórias para usar essencialmente como uma droga, aparentemente. Então, é curioso, mas isso tudo fica tão de fundo que nem dá pra dizer que o anime aborda esses temas de verdade. Pelo menos eu não sinto que ele aborde.
Tá lá na primeira metade pra desenhar um cenário de esse mundo é ruim e cruel. Existem obras que são bem politizadas, realmente querem fazer uma crítica social. Usam, na verdade, o cyberpunk ou outros tipos de futurismo para fazer uma crítica bastante afiada e cirúrgica sobre esses temas. Mas o Kaiba, de fato, ele usa isso como ponto de partida, não de chegada. Sim. E no final das contas ele não resolve isso, né? Quer dizer, a gente fica sob a impressão que o Kaiba no final, agora que se torna uma pessoa boa, ele vai ser um bom monarca e provavelmente o mundo vai melhorar por causa disso, mas o anime termina de uma forma que absolutamente não tem como saber. Eu não sei se iria mudar alguma coisa, na verdade, porque algo bem interessante que eu achei também é que mais pro final dessa segunda metade, que a gente vê como o Kaiba era enquanto Warp, tem uma parte ali em que o computador geral tá basicamente falando os podres ali de grandes figuras ao longo do Império Galáctico dele ali, e o Kaiba tá basicamente falando Mate. acaba com eles. É a Né? rainha de Então, copas. sim, então ele era tirânico, mas ele também era tirânico com quem abusava dos seus poderes, por assim dizer. Então, sendo bem sincero, eu não sei se uma mudança de coração, assim, pro Kaiba teria grandes impactos naquele mundo como um todo. Mas acho que ele era assim porque isso também faz ele parecer mais cínico. E a gente sabe que, na verdade, ele não era cínico só por ter acumulado muitas memórias. Ele era cínico porque ele perdeu uma memória muito particular do começo da jornada dele, que nem era uma memória dele, do Kaiba em si, né? Era uma memória provavelmente do Warp 1, né? O primeiro Warp. Isso é uma coisa que encontra eco no desenvolvimento das outras personagens. Todas elas têm alguma memória, algum momento, algum instante crucial na vida delas, que é o que dá propósito para toda a vida. É o pessoal, a velha do farol, que tem que entrar, que tem que processar o luto. É a mãe que perdeu os braços da Crônico. Enfim, os netos da avó também, que tomam a decisão. É o Vanilla, que dedica a vida inteira dele à morte, ao que ele acredita, enfim. É de fato recorrente em Kaiba. E isso acontece em Popo, Diego, você acha? É uma boa pergunta, viu? O Popo ele é um personagem bem estranho, em que ele é, ao mesmo tempo, um vilão bem vilanesco, pra usar realmente aqui do pleonasmo. Ele é o antagonista, né? Ele é o antagonista da história, mas o anime parece querer que a gente simpatize com ele, ou no mínimo com a história de vida dele. Nesse começo de vida, parece ter sido bastante pobre, né? E Posso como dar um isso... spoiler aqui? Pode sim. Assim, para quem quem ainda não assistiu e continua escutando o podcast se arrepender. No primeiro episódio, tem uma cena que aparentemente é do Popo salvando o Kaiba. Mas se você prestar atenção nela, o Popo não salvou o Kaiba. O Popo, ele atirou na cabeça do Kaiba. Foi uma outra criatura lá, esqueci o nome daquele pássaro, que salvou daí o Kaiba do tiro do Popo. E o tiro do Popo acertou a máquina que tava vindo atrás de caçar o Kaiba também. E provavelmente de caçar o Popo também. Eu acho que isso fica relativamente claro já no próprio primeiro episódio, porque o Popo ele já começa uma figura ambígua. Antes dele se tornar um vilão, de fato, ele já começa meio esquisito ali, ainda mais quando chega o final do episódio, depois que ele ajudou o Kaiba a essencialmente fugir daquele planeta, ele fala, agora eu me livrei dele de vez, né? Então já fica claro aí que ele não era nenhum aliado aí, não. Olha, eu acho que nessa cena do tiro talvez não seja tão óbvio. Na cena do tiro em si ainda não, mas eu acho que com o contexto do final do episódio é o tipo de coisa que você já percebe. E aí é com o contexto do final do episódio. Se você não tiver percebido logo na cena do tiro, se você assistir ela de novo, você vai... Putz, ele atirou na cabeça do Kaiba, mas que filho da... Mas e você, Vinícius, o que você falaria sobre o Popo? O Popo me lembra o Astro Boy. Eu não sei se é o topete ou se é a pose heróica, mas assim que eu pensei, nossa, ele é o Astro Boy. Em termos de design, lembra um pouco mesmo. Eu acho que justamente por isso me deu uma certa confusão, porque esse visual heróico dele casa com a posição que ele toma para si, que vai diretamente em encontro às motivações e a ética pessoal dele. Ele me parece um herói corrompido. Ele acredita que ele é um herói, né?
Ele acredita, ele é o clássico exemplo de que todo mundo é o herói na sua própria história, mesmo se você for um vilão. Ele vai ultrapassando essas linhas vermelhas, ferrando com cada vez mais pessoas, e eu não sei se ele percebe exatamente quando que ele passou de um ponto para o outro. Eu diria que até na metade do anime, quando ele se envolve indiretamente com terrorismo, a gente ainda até dá o benefício da dúvida. Eventualmente, quando ele dá uma espécie de golpe na organização dele, começa a levar isso para lados que não são exatamente puros do ponto de vista ideológico, a gente começa a ver uma outra imagem dele. O Popo, ele é um personagem trágico, como quase todos os outros personagens, né? Só que a diferença é que ele tem acesso a poder para elevar a sua tragédia a uma escala planetária, potencialmente universal. Popo, eu sinto que ele comece, quando eu falo começo, eu digo ainda nos flashbacks, quando ele era criança e Infância. tal. Na infância dele, que ele só percebia essa diferença de classes, ainda de forma bastante infantil, claro, né? Ele começa com, claro, o rancor para com isso. Só que quando ele se junta nessa seita, acaba Aí, sendo também um grupo Soldan. terrorista, a Isodan, para começo de conversa ele já se junta de uma forma um pouco estranha, porque essa é uma seita que é contra os chips, contra você poder ficar trocando de corpo em benefício próprio, só que o Popo já entra nela com um corpo novo, porque ele tinha um corpo muito frágil, então ele entra, né, já assim. Depois a gente vai aprender também que ele foi bastante manipulado pela seita, que ele já descobriu a verdade sobre a seita várias vezes, sempre teve a memória apagada e tal, então o que adiciona um pouco o aspecto de tragédia e também faz a gente perguntar até que ponto ele está sendo ele de verdade, né? Mas eu diria que pela forma como ele já entra nessa seita não acreditando muito nos ideais que ela coloca. Pelo menos eu nunca senti que ele acredita em tudo que está sendo falado ali. E conforme ele vai avançando ali dentro, passa disso, de um desejo infantil para algo bem mais concreto, onde o objetivo dele parece que vai cada vez mais deixando de ser um avanço ideológico, um avanço desse grande ideal de criar um mundo bom para todos, ou mesmo dos ideais da Isoldan de acabar com as trocas de corpo e tal, para algo muito mais egoísta mesmo, muito mais egocêntrico dele querer se tornar rei, querer se tornar o líder supremo ali para benefício próprio. Até um ponto em que ele acaba sendo confrontado com as consequências das próprias decisões, né? Ele percebe que a Chieki, a amiga de infância dele, perdeu todas as memórias dele, por questões que honestamente eu não vou ficar explicando aqui um monte também, para não estender muita conversa, mas foi culpa dele no fim das contas. A gente vê também ele perder a mãe, também por culpa dele, então isso vai... Duas vezes por culpa dele. Duas vezes por culpa dele, então isso vai meio que quebrando ele aos pouquinhos. Quando ele finalmente consegue se tornar rei, eu sinto que ele... Quando ele se torna rei, ele já está quebrado, né? Já está acabado. Sim, mas eu diria que é a combinação da tragédia que ele sofreu até aquele ponto, com esse poder repentino e esse ganho de todo o objetivo da vida dele ali de uma vez, que faz ele estourar de vez. E daí quando tá vindo aquela planta carnívora gigante chegando pra devorar o planeta, ele fala, não, vamos deixar ela devorar todo mundo, né? Já completamente desistindo aí de qualquer coisa, literalmente. Então, é um personagem bem multifacetado, bem curioso e bem trágico, de fato. Eu senti que nesse momento ele já tinha perdido o juízo. Ele parece o Denethor do filme do Senhor dos Anéis. É assim que ele chama, né? O regente de Gondor. É verdade, é verdade. O Denethor, quando ele manda, né, o Faramir, vai lá e retoma os Gilead. Não tinha chance nenhuma de retomar os Gilead. Ele literalmente mandou o filho pra morte. Exatamente. Mas eu acho que esse dilema do Pope é um dilema comum, assim, a política e as histórias que lidam com o poder de uma forma geral. Nós lutamos contra desigualdades em prol de alguma coisa, mas e se nós pudermos nos beneficiar desse mesmo sistema corrupto que a gente nos critica? Nós somos contra a transferência de corpo, mas e se isso trouxer de volta alguém que nós amamos? Muitas pessoas geralmente não são tão fiéis aos seus valores quando se trata da nossa vida pessoal, dos nossos poderes. E é uma coisa, é uma dessas questões atemporais da arte, de certa forma. E é algo que a gente vê na Isoldan, né? Sim, a própria Isoldan, a gente fica bem claro que, no mínimo, o seu regente, o seu governante, sua figura líder, não acredita absolutamente nada do que estão falando ali. Sim, ele só quer usar a organização. Ele só quer usar a organização para tomar o poder para si mesmo, né? E mesmo pessoas dentro da Isoldan, quando conveniente, elas trocam de corpo, sim.
Tanto ao nível pessoal, como a gente vê quando tem um cara lá que troca o corpo da irmã, parece que porque a irmã tava sofrendo alguma coisa e tal, quanto ao nível da própria organização, em que eles aceitam, por exemplo, que a Neiro assuma um outro corpo se for para fazer um trabalho para a organização. Isso lembra uma frase célebre do Getúlio Vargas: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Exatamente. Excelente. Muito bem colocado. Mas eu acho que a gente pode entrar aí nessa terceira figura central da história, que é a Neiro, que demora até o anime falar com todas as letras, mas tá ali desde o começo, né? E tá ali, claro, desde o começo, inclusive, que ela que ela tem relação com o Kaiba. E se você prestar um tiquinho mais de atenção, você percebe desde o começo também que ela era amante do Kaiba. Mas ela também perdeu essa memória. A Neira é a minha personagem favorita do Kaiba. Eu acho que ela que sintetiza, vive na pele todos os principais dilemas do anime relacionados ao ciborguismo, ao transhumanismo, mesmo as questões filosóficas. Ela do elenco principal é quem mais drasticamente muda de corpo. Tem um episódio em que ela é colocada num corpo de terrorista, que é muito interessante, né? Que isso a ficção cyberpunk geralmente traz. Quando você precisa fazer algum trabalho nesse tipo de mídia, você recebe um corpo à altura. Independente desse corpo ser condizente ou não com a sua natureza. E o corpo dela ele até é caricato, porque ele é muito bruto e ele tem bombas no lugar das mãos. Ela não consegue nem cumprir as funções fisiológicas do corpo dela, porque o corpo foi feito exclusivamente para matar. E também tem outra coisa interessante, isso é meio jogado de uma maneira apressada, como você bem disse no final, Fábio, mas aquele serzinho voador que acompanha o Kaiba, nós descobrimos que aquilo é um pedaço da Neiro também. Sim. Isso acho que fica mais ou menos subentendido. É outra coisa que você pode pegar logo do primeiro episódio, porque tá lá o corpo da Neiro no laboratório daquele cientista. A gente vê um monte de bichinho lá, igual ao Ryo na parede. Aí entra o Popo na sala, ele fala, ó, é melhor você não ter mexido com as memórias dela, porque senão... E aí no final da cena a gente vê que sumiu um dos bichinhos da parede e ele vai justamente atrás do Kaiba. E ele reage, ele sempre reage quando o Kaiba se aproxima de memórias da Neiro. Então dá pra sacar, mas... É interessante porque no episódio 2, no segundo episódio, tem uma cena em que a garota que tá lá com o Kaiba na parte de carga da nave. Ela vai se trocar. Não é nem que ela vai se trocar, ela literalmente pergunta pro Kaiba, que tá numa fantasia de hipopótamo ali, ele não consegue comentar, né? Mas ela pergunta sobre a Ryo, é sua namorada? A Ryo confirma. Uhum, é verdade. É algo que passa super rápido e é capaz de nem perceber. Mas quando você tem um contexto maior, realmente, tá ali desde o começo. Isso prova que essa é uma série que a gente precisa ver mais de uma vez. Ajuda. Mas assim, se você assistir junto com a gente lá no clube, talvez você pegue desde a primeira vez, porque o pessoal é afiado lá, viu? Ver coletivamente sempre ajuda, né? Cada um presta atenção em umas coisas, a gente acaba fazendo um balanço. A Neira acho que é a personagem mais consistente também. É que ela passa o anime inteiro sendo manipulada, né? Pela falta de memórias. Mas ela não tem muitos conflitos em si mesma. Ela passa a ter conflito quando ela acha que matou o Kaiba, porque ela estava ainda sendo manipulada, e ela recupera as memórias basicamente ao mesmo instante. Esse passa a ser o conflito dela. O que eu acho bem interessante até, porque de certa forma então mostra que as memórias nunca estavam apagadas, elas só foram seladas. Então o Ryo era realmente uma cópia, não era as memórias em si. O que acaba tornando talvez esse único caso no anime em que um clone não tenta matar o original, né? Ao contrário do que o Vanilla disse que clones costumam fazer, né? O que a gente vê com o próprio Kaiba, né? Eu não sei se foi esse o caso ou se foi só o caso do corpo do Kaiba ser muito poderoso. Porque a gente sabe que o corpo do Kaiba é muito poderoso. Eu não entendi até o final do anime. Eu não entendi se foi o caso do corpo ter matado a mulher lá porque era um clone ou se era só um corpo forte demais e ela não aguentou. Não, eu digo com relação aos Warps claramente tentarem matar o antecessor. Sim. Mas nesse caso também eu entendo que é uma questão de poder, né? Então, Assim, foge um pouco. poder e de sobrevivência pra eles também, né?
Se o Sim. seu poder é baseado em maneira de clones, você precisa matar o antecessor mesmo, não tem como. A questão é que, pro populacho, né, existe uma lei que proíbe ter clone. A partir do momento que você tem uma lei que proíbe ter clone, é óbvio que os clones vão tentar matar o original, porque se eles não matarem o original, eles é que vão ser mortos, né? O Vanilla até fala, matar clone tudo bem, matar clone tá liberado. O homicídio é matar o original. Eu tô fazendo um monte de paralelo com um monte de obra. Eu acabei de me lembrar de um outro trabalho, que é o filme Lunar, não sei se vocês já viram, sobre uma colônia na Lua, um mineiro que minera algum tipo de coisa lá, e eventualmente ele descobre que ele não existe, ele é um clone com memórias implantadas. E é um esquema legal de uma empreiteira que coloca lá, tem um tanque cheio de clones, e sempre que o clone descobre que ele é um clone, ele é executado de alguma forma, eles botam o próximo. Eventualmente um dos clones entende isso, sobrevive à execução, fala pro seu sucessor, e os dois planejam uma escapada. Mas é um filme interessante que fala sobre o mesmo tema. E a Neiro é a responsável, o anime deixa, acho que explícito até, né? Que a Neiro é a responsável pela mudança do Kaiba, né? Pela mudança do Warp, na verdade, que ela chama de Kaiba depois, porque ele estava sem memórias, né? Então ela dá um nome pra ele. É uma visão até bastante otimista, se você parar pra pensar, né? Não importa qual no futuro nós estejamos, quão destruída a sociedade esteja, quão corrompido seja o sistema, a gente sempre tem aquele quinhão de humanidade que pode nos salvar. A humanidade, mais especificamente nesse caso, né? O amor. Exatamente. Falando em amor, nós podemos entrar então numa questão sobre o próprio romance no anime, que a gente tem dois exemplos mais fortes de romance na história que eu acho que a gente pode comparar e comentar um pouco, que é o que a gente vê durante a primeira metade com o Vanilla e o Kaiba no corpo da Crônico, que é um romance unilateral mesmo, é o Vanilla bastante interessado na Crônico. E durante a segunda metade a gente tem o que é o romance central da história de fato, que é do Kaiba com a Neiro. O que vocês teriam para colocar sobre o romance em Kaiba? Eu acho que de uma maneira geral, antes de entrar nos romances específicos, é uma forma é uma maneira de enfatizar o poder das conexões humanas. Eu diria que, inclusive, isso vai além do amor romântico. Nós temos vários personagens que têm relações com seus filhos, com suas famílias, outros tipos de amor aí que acabam salvando elas dessa corrupção, dessa linha de montagem em direção a qual a sociedade está rumando. Sobre os romances específicos, Fábio, você tem opiniões sobre eles? Deixa eu pegar a sua linha aí, que foi muito boa. É verdade, tem várias outras relações paralelas, né? Principalmente na primeira metade. A gente tem aquele cientista, né? Que tem que ter um corpo antigo que precisa ser recarregado e que tem um cachorro que, na verdade, é a cientista, é uma outra cientista que ajudou a consertar ele quando ele estava lá desligado e ele nem percebeu que era ela esse tempo todo. Tem a avó do farol lá, que o marido dela tinha morrido e ela apagou essa memória porque foi uma coisa muito traumática para ela. E quando ela finalmente entendeu isso, quando ela finalmente aceitou isso, ela morre também. Tem vários relacionamentos nessa primeira metade do anime. Eu acho que é mesmo um ponto que o anime estava tentando fazer desde o começo. E você diria que ele conseguiu? Olha, eu diria que sim. O anime consegue destacar, né, a importância de relações, né, como o Vinícius disse. Aquele é um mundo hipertecnológico, governado por uma ditadura brutal, que você não sabe se você é você mesmo, porque as memórias podem ser manipuladas. Tem bandido ali na esquina esperando para meter uma paulada na sua cabeça, roubar seu corpo, roubar suas memórias. Esse é um mundo brutal, mas as pessoas ainda são seres humanos no fundo, elas ainda são capazes de amar. Mesmo a mãe da Crônico, que vendeu a filha, literalmente ela matou a filha, ela depois se arrepende. É tia da Crônico, tecnicamente. É verdade, ela é tia. Mas, bom, aquela, na prática, ela Na criou prática ficou como mãe adotiva, né? foi mãe adotiva, né? Criou a menina desde pequena. Ela se arrepende profundamente daquilo e ela tinha algumas memórias seladas, inclusive, em relação a Crônico. É uma relação bastante complexa. O anime constrói ela pra gente detestar ela, mas depois a gente entende ela. E, bom, não dá pra simpatizar com ela, porque afinal de contas ela ainda foi a responsável pela morte da Crônico. Mas não dá pra ficar com raiva também, eu acho.
Mais do que isso, se a gente pensar no sucesso dessas representações, essas cenas, todo esse viés humano do anime é muito emocionante. Há certas cenas no anime, como um gesto de afeto entre a Neiro no corpo terrorista e o Kaiba no corpo da Chronicle, ou mesmo a cena da tia barra mãe do tio da Chronicle tocando a música, que é a música tema do anime, no instrumento e tendo a sua catarse. E isso são cenas emocionalmente muito poderosas. Eu perdi a conta já de quantos animes de romance, animes, portanto, cuja única tarefa era suceder, em sacudir nossos corações, nos fazem sentir absolutamente nada pelos personagens. E eis aqui a gente diante de um anime que conta uma história poderosa, que fala coisas importantes e que ainda tem cenas de afeto e amor que nos pegam de jeito. Eu acho que o anime foi extremamente bem sucedido nesse aspecto. Assim, tem duas cenas que eu destaco, assim, como as mais poderosas do anime, uma para cada um dos casais principais. A primeira é a do Kaiba no corpo da Chronicle e da Neiro no corpo da cientista. Os dois perderam as memórias um sobre o outro, os dois estão em outro corpo e mesmo assim eles sentem uma atração brutal, assim, inevitável uma pelo outro. A Neiro tenta beijar o Kaiba quando ele tá dormindo, mas ela acaba recuando, porque afinal de contas ela é uma terrorista, ela não pode sentir emoções, né? Ela acha que ela não merece isso. E o Kaiba também, ele já tinha tendo vindo de outro planeta, ele tinha descoberto que ele era um monarca detestado. Ele era, de alguma forma, responsável pela situação do mundo. Ele não se lembra exatamente do que, né? Mas ele vê uma estátua dele e ele descobre que ele manda naquela porra toda e que ele não... que ninguém gosta dele e que o mundo é a merda que é. Então ele tem essa coisa assim, né? Ele hesita, né? Então no final das contas os dois hesitam, mas é uma cena muito forte entre os dois. E outra cena é quando entre o Kaiba no corpo da Chronicle e o Vanilla. O Vanilla, ele também é apresentado inicialmente como um vilão, ele é um guarda corrupto, né, um policial corrupto, que aos poucos a gente descobre que ele faz isso porque ele precisa juntar dinheiro, porque ele quer comprar um corpo novo pra mãe dele. E ele, inclusive, parece que ele tá no corpo natural dele, o que faz sentido, porque a gente vê a corporação de outros guardas lá, né, eles têm aquele corpo estranho, sorridente, amarelo lá, e ele não, ele é um gordão grandão, meio bonachão, meio com cara de malvado. Ele se apaixona pelo corpo da Chronicle. A paixão dele é claramente física, mas mesmo assim, ele nunca viola, ele nunca força. Ele tenta conquistar de verdade a Chronicle e no final eles estão sendo perseguidos lá, né? Porque toda a corrupção dele é descoberta e eles são de alguma forma ligados aos terroristas, então eles estão sendo perseguidos, vão ser destruídos. Ele salva a Chronicle no final, daí ele tem uma cena lá que ele tira a memória, ele beija ela, ele tira o chip de memória dela nesse momento, abraça ela, ele se sacrifica pra salvar ela. Eu acho que é uma cena bastante bonita também. Esse romance do Chronicle e da Chronicle do Vanilla me parece muito desconfortável em vários aspectos diferentes. Para começar, o Vanilla ele tem uma forma que é propositalmente repugnante. Não é só que nem É o feito pra ser hipopótamo. assim, né? Exatamente, ele é feito para ser assim. Até me lembro uma citação da Jessica Rabbit do filme Uma Cilada para Roger Rabbit, que ela fala: eu não sou devassa, só foi desenhada desse jeito. Ele também, ele não é mau, ele só foi desenhado desse jeito. E ele tem ele começa, como você mesmo disse, ele começa como um vilão, pelo menos o antagonista. O Kaiba, ele tá lá de legal na nave. Aí ele começa com esse romance que é unilateral, não tem absolutamente nada minimamente próximo de consentimento envolvido. Eu, pelo menos, comecei a ficar com medo. Será que o Kaiba barra Chronicle vai se abaixar e vai se permitir isso? E, por outro lado, ele tá manipulando o Vanilla, né? Não sei se o Vanilla... É triste você parar pra pensar que ele se sacrificou por uma mentira. E no final das contas, assim, nesse último episódio aí, né, do Vanilla, o Kaiba até começa a pensar, né, porque ele tá no corpo da Chronicle, ele pegou o corpo da Chronicle pra fugir, né, porque ele precisava de um corpo novo, mas ele também tinha uma profunda consideração pela Chronicle, porque ele conheceu ela no planeta lá, ela ajudou ele, ela era uma menina legal e tal, ele tinha uma profunda consideração por ela, e daí ele começou a pensar, não, se a Chronicle tivesse viva, por que tipo de pessoa será que ela iria se apaixonar? Será que ela iria se apaixonar por alguém como Vanilla?
É muito interessante também que, imediatamente antes dessa cena, é uma cena em que o Kaiba no corpo da Chronicle e o Vanilla estão ali numa espécie de pier e tal, em que fica bem claro que o Vanilla tá tentando se declarar, fica bem claro que o Kaiba percebe, ele inclusive vira e fala de uma vez. Ele se irrita, ele. Sim, e daí ele vai embora. Então, e aí é colocado essa confusão de quem, entre aspas, aí realmente falou isso. Se é um momento do Kaiba se abrindo um pouco mais com o Vanilla, ou se é realmente, talvez, a Crônico, o corpo, reagindo ali. Então, tem uma questão bem interessante aí também. Ninguém quer falar mais nada nesse assunto? Tô pensando, muita food for thought aqui. Ao mesmo tempo é muita coisa e ao mesmo tempo pode tocar em outros pontos também, não sei. A gente pode passar então pro que seria o romance principal da história, que é a história do Kaiba com a Neiro. E eu vou ser bem sincero aqui, eu não acho que convence. Eu até acredito que os dois se gostam bastante, eu não acho que o anime mostrou o suficiente do desenvolvimento dessa relação. Talvez porque muito dela aconteceu, de fato, no passado. Então, a gente pode dizer realmente que não era obrigação no anime mostrar aí. Mas eu acho que ele mostra muito pouco pra intensidade da paixão que a gente vê entre esses dois. Isso tem a ver com o que eu falei antes, né? O final ele deixa um pouco a desejar. Ele é um pouco frustrante. Embora tenha sido no final em que a Neiro foi lá pra salvar o Kaiba. E o Kaiba tava pronto pra se sacrificar pra salvar todo mundo, inclusive a Neiro, né? Ele se despede da Neiro antes de partir pra salvar todo mundo. Mas o problema é que esse episódio final acaba sendo um episódio de ação e não tem, assim, uma emoção no final. Não tem um reencontro. O reencontro entre eles é pós-combate. Ela olha pra ele, ele olha pra ela e, puf, acabou o anime. Não teve uma recompensa aí. Tanto antes dessa parte, há uma memória-chave que é revelada pra gente, que é a memória na qual o Kaiba obtém a foto dela borrada, que é um elemento importante no começo do anime, e que posteriormente foi manipulada e enfim, colocou a cara dele lá. Eu confesso que quando eu vi a memória inalterada, eu senti um pouco do que o Diego sentiu. Eu falei, Júlia, que é só isso? Mas eu entendo, assim, eu acho que a força dos momentos anteriores foi suficiente pra me fazer relevar isso. Eu consigo comprar que eles se gostavam. Sim, não, eu totalmente acredito também. E é justamente porque eu acredito, porque eu sinto que eles realmente estavam super apaixonados um pelo outro, é que eu queria ter visto alguma coisa a mais no final. Eu concordo. É exatamente isso que eu sinto também. Eu acredito que eles se gostavam. Eu queria ter visto um pouco mais desse processo. Ou então, até que nem o Fábio deixou pra colocar aí, talvez era um pouco mais deles juntos no presente. Porque a Neiro recupera as memórias, imediatamente depois o Kaiba tem que subir, enfrentar o vilão da vez. E os dois permanecem separados até o final da história, né? Só voltam a se reencontrar nessa ceninha final, que um olha pra cara do outro, os dois sorriem e acabou a história. Então a gente não vê uma interação deles tão forte. Falando um pouco desse final, sinto que muito foi perdido. Muito da resolução final foi colocado na mão de personagens que até então não tinham importância nenhuma. Aparece todo mundo lá, tem aquela cena louca lá, eu atiro na sua cabeça, você atira na minha. Exatamente nessa que eu tô pensando, assim, parece que as coisas Mas fala se não foi divertida essa cena. É uma cena muito engraçada, esse é o problema. Parece a cena do filme do Detetive, o jogo, não sei se vocês já viram, é um filme horrível dos anos 80. Tem uma hora que tem 20 twists, um em cima do outro, assim. Todo personagem que fez uma ponta, daqui a pouco vai aparecer a Vera do Farol renascer lá. Não, eu sou a Mastermind, não, eu sou. Enfim, foi muita coisa junta. Eu senti em alguns momentos que o anime queria que essas personagens tivessem um efeito emocional na gente maior do que elas tiveram. Por exemplo, o sujeito lá que usa um corpo robótico lá na batalha final. Ok, eu entendi o gesto dele, tem uma certa beleza lá de se colocar na turbina, mas eu pensei, poxa, mas qual foi a última vez que eu vi esse sujeito? O cientista, né? Ele pelo menos tá lá desde o começo, né? A gente consegue. A única coisa que veio do nada ali no final foi ele dizendo que. Quer dizer, nem foi ele que disse, né? Foi a irmã dele que falou que ele gostava da Neiro. Daí a gente, então ele ajudou a Neiro porque ele também gostava da Neiro, né? Mas isso foi completamente jogado no último episódio. A gente tem um flashback que mostra ele e a irmã ali no fundo das memórias do Popo, né? Como que mostrando que eles estavam ali o tempo todo. É uma cena bem estranha até quando você para pra pensar, assim, que significa então que quando o Popo entrou na Isodan, eles já sabiam do passado do Popo, ou talvez o contrário, ele já tava na Isodan, e... Quando você para pra pensar, o negócio fica meio esquisito.
Eu entendo o propósito da cena, ela foi revisitada várias vezes ao longo do anime, sempre de um ângulo diferente, pra gente ver que as coisas não eram bem assim. Mas chegou um ponto que eu imagino, nossa, o elenco inteiro tá lá escondido, né? Na sombra, esperando o momento de falar, eu também estava lá. Ah, mas o que tinha em particular, assim, no penúltimo episódio, né, termina o penúltimo episódio com ele entrando, pegando o corpo de robô e levando a Neiro pro palácio pra salvar o Kaiba. Aí termina o último episódio com ele falando, uhul, né, e sendo perseguido por robôs. Nossa, é o apocalipse, o mundo tá acabando e o cara falando uhul, né. Eu, na hora, assim, eu achei estranho. Mas é uma coisa que eu penso depois, durante o último episódio, ele continua, assim, todo animado lá em corpo de robô. Mas isso faz todo sentido, porque o corpo natural dele era um corpo com deficiência, né? Ele andava de cadeira de rodas. Aí, de repente, ele tava num corpo robótico, que ele podia voar, que ele era super poderoso. É lógico que ele tava se divertindo ali, apesar da situação. É interessante como a cena pós-créditos do último episódio acabou focando nele, né? Que é a Ryo-Ryo voltando pra ele. Lembrando aqui que a Ryo-Ryo é parte da Neiro, né? Parte das memórias da Neiro. Ela ela e a Neiro são a mesma até o momento em que a Neiro e o Kaiba são separados antes do anime começar, né? Que os dois perdem as memórias. O Kichi daí ele salva todas as memórias da Neiro na Ryo-Ryo e a Neiro em si tem as memórias alteradas. Ela recupera depois essas memórias, então as memórias até esse momento das duas são iguais, só que a partir daí as memórias delas divergem completamente, né? Elas se tornam indivíduos separados e, inclusive, ele diz isso pra ela em algum momento. Mudando de tópico um pouco, então, a gente pode comentar um pouco sobre a construção de mundo de Kaiba. Obviamente que isso acaba não sendo o foco da história, mas algo que acho que vale a pena comentar um pouco. E eu já vou começar falando que uma coisa que eu acho muito interessante, quando a gente estava falando sobre o Kaiba e sobre como ele não ter memórias é um tropo clássico nesse tipo de história para dar um certo ponto de vista no espectador e colocar o protagonista numa situação de desconhecimento comparável à do espectador, eu acho interessante que apesar do anime fazer isso, ele não usa do Kaiba pra exposição. A gente não tem momentos em que personagens param para expor pontos importantes daquele universo para o Kaiba, tirando alguns momentos em que eles comentam a existência de um grupo terrorista, né? Mas geralmente a construção de mundo do anime geralmente fica de fundo, em comentários bastante pontuais, bastante tangenciais, às vezes nas atitudes dos personagens. E, por um lado, há de se apreciar a sutileza aí, por outro lado, eu sinto que tem muita coisa que fica jogada sem maiores explicações, que deixam algumas coisas um pouco confusas. O que vocês diriam sobre isso? Eu acho que isso é o resultado de uma identidade visual utilizada ao seu máximo. Quando nós temos um texto, se pega, por exemplo, um romance de ficção científica, você tem que descrever muita coisa. Você está lidando com coisas exóticas que o seu leitor não conhece. Tem escritores que escapam disso, mas no geral é algo esperado do gênero. Agora, quando você está no meio que é visual, você consegue jogar isso. E, inclusive, mostrar esse mundo exótico em funcionamento sem ter que tocar em miúdos. Isso é algo que Kaiba faz constantemente. Os itens que as pessoas usam, as naves, a maneira como a roupa funciona. Você sabe você consegue ver que há uma lógica lá por trás que a gente não sabe, é meio mágica, segundo a terceira lei do Arthur C. Clarke. Pode ser uma fantasia, pode ser um mundo só muito superior a nós no futuro, mas é algo que permite que ele passe isso sem necessariamente contar com exposição. Eu acho, não é expositivo, não é nada expositivo o anime, e em parte é por isso que a gente fica confuso mesmo, porque ele, assim, o mundo existe, a história acontece naquele mundo, mas ele não explica tudo, ele só explica o mínimo do mínimo necessário para a gente navegar ali pelas partes por onde a história está se passando, por onde os personagens estão passando. Eu acho que parte da confusão é isso. Então, assim, é comum em ficção científica, em ficção em geral, na verdade, né? Mesmo uma fantasia, um fantástico mágico, né? Se a gente é apresentado a um mundo diferente, é natural a gente querer entender tudo sobre aquele mundo, querer imaginar histórias daquele mundo, querer saber como é que
aquele mundo funciona. E isso acontece com Kaiba, só que não é tudo explicado. Então a gente fica assim com essa frustração, né? De, oh, puxa vida, eu queria saber um pouco mais. Por outro lado, eu não sei se era bom a gente saber um pouco mais. Quer dizer, o anime já terminou apressado, né? Como eu disse, eu já achei que terminou apressado, sem o anime parar pra ficar explicando coisas que não são necessárias pra história. Imagine se ele ficasse parando pra explicar essas coisas. Falando em fantasia, Fábio, o Philip Pullman, o autor da trilogia A Fantasia do Universo, costuma dizer que escrever fantasia é que nem você andar numa estrada no meio da floresta. Lore, o funcionamento da sociedade, toda a informação auxiliar são as árvores, a floresta. Quanto mais exóticas, mais diferentes, mais criativas, mais prazeroso vai ser a sua viagem. Porém, você está andando na estrada, e a estrada é a sua trama. Se você enveredar no meio das árvores, você vai se perder. Nesse ponto, eu acho que a estrada do Kaiba é muito boa. Ele erra na baliza na hora de estacionar, mas de resto, acho que teve sucesso. Eu acho que é bem por aí, sim. Eu não sei se tinha algum ponto em particular, alguma coisa poderia ter sido um pouquinho mais explicada que teria tornado o anime um pouco melhor, mas como eu acho que o problema é só ali no finalzinho, e o finalzinho, o problema do final não é um problema de construção do mundo, então eu tendo a achar que não, acho que foi o suficiente. É lógico, se você quiser fazer fanfic sobre esse mundo, tá faltando muita coisa, você vai ter que inventar muita coisa por conta própria, mas o anime funciona bem. Eu confesso que eu gosto dessa escola Yoko Taro de ficção que nos lança no mundo sem explicar nada. A gente termina a história sem entender metade, mas a gente sai emocionado, com um coração quente. Então eu gostei de Kaiba. Eu acho que se ele tivesse explorado mais um pouco as consequências da sua lore, ele teria mudado de foco também. Isso é uma coisa que você tem em consideração. Existem excelentes animes de ficção científica que falam dos seus mundos com mais afinco, mas eles são animes sobre outra coisa. Não discordo, mas eu gostaria de ter tido um pouco mais de informação sobre aquele monstro roxo gigante que aparentemente é a origem de todos os clones. Aquilo veio 100% do nada. A gente descobre que a máquina de clone é uma criatura gigante, tipo uma mãe gigante, e que os clones nascem nas tetas dela. É muito estranho. E ele aparece em uma cena só e desaparece. Verdade, ele nem tá lá no final, né? Ele some por completo aquilo. Aham. Vocês sabem se o Kaiba ele faz parte de algum projeto multimídia, se ele teve continuações, universo expandido, se foi baseado em alguma coisa? E eu saiba, não. Acho que é só isso mesmo. Não me surpreenderia se tivesse uma adaptação em mangá, mas mesmo disso Eu eu acho que nem duvido. esse. Acho que não tem, não. Deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que eu já tinha pesquisado isso e, não tem nada. Ele é um original do próprio diretor, né? Do próprio Masaaki Yuasa e não tem nada. Ele criou o anime e terminou ali. Que provavelmente. Quer dizer, não, provavelmente não. Provavelmente é um exagero, né? Não tem como saber. O que possivelmente saiu no Japão são coisas do tipo artbook ou databook, que às vezes saem coisas assim, né? Aí depende do nível de sucesso que Kaiba tenha tido e do interesse comercial do estúdio, né? Que foi do Madhouse. Isso faz bastante sentido, porque eu falei brincando na escola Yoko Taro de ficção. Yoko Taro, o designer que fez a série Nier de games, um dos jogos dele, o Nier Replicant, foi lançado no Japão com um livro base chamado Grimoire Nier, se não me engano, que explica tudo. É basicamente um livro de lore. E esse livro nunca foi traduzido. Então todo mundo que jogou esse jogo no Ocidente teve que usar a imaginação. Se tem uma coisa só que foi, assim, que apareceu várias vezes durante o anime, que eu vou dizer que, assim, eu repito, não senti falta de ter mais desenvolvimento, mas essa coisa apareceu várias vezes e poderia, pelo menos, ter ficado um pouco mais explicado o porquê, são os tanques de memória. Os tanques de memória, eles existem em todos os planetas, são tanques gigantescos, onde as memórias de todas as pessoas são armazenadas, vivas e mortas, e é obrigatório ter isso, e a organização terrorista lá, Isodan, ataca principalmente esses tanques. Eu não entendi nem para que os tanques existem em primeiro lugar, nem por que eles são atacados. Imagino que os tanques existiam justamente para essa questão de que você pode fazer o download de memórias positivas. E talvez também como um elemento de controle da sociedade, né? No sentido de que nada escapa ao poder central, que nesse caso seria o Warp.
Ele tem acesso a todas as memórias que existem, então não tem nada que fuja ao conhecimento dele. Não sei até que ponto os tanques eram necessários pra isso, porque o próprio Kaiba parece ter acesso a isso de cabeça mesmo, não necessariamente acessando algum banco de dados externo, mas eu imagino que essa era a ideia. Interessante, porque servem os tanques, né? Simbolicamente, eles servem como uma representação do poder imperial, né? É obrigado a ter, todos os planetas têm. A gente não sabe para que eles existem, mas é uma lembrança de que está tudo sob o poder de Warp. Acaba até sendo uma mensagem de que o Warp controla inclusive a morte, né? Porque se pra eles vão inclusive as memórias daqueles que morreram, significa que nem morto você escapa do poder do Império. E tem um planeta. E tem um planeta que é o planeta para onde as memórias soltas das pessoas que morrem vão parar no final das contas, né? Que eles constroem um museu lá que é justamente isso, né? Tem várias memórias de pessoas mortas lá dentro e elas estão sofrendo e pedindo para deixarem elas morrer de vez, né? É uma coisa meio assustadora de se pensar. Esses dois temas são bem típicos também da ficção cyberpunk. Em primeiro lugar, a ideia de você disponibilizar sua memória para quem pagar mais e para pessoas que têm os meios de obterem qualquer tipo de prazer, qualquer tipo de experiência que eles querem. É a última violação, se você para pra pensar, né? Você está abrindo mão daquilo que te é mais íntimo. Essa questão da morte, pós-morte, das pessoas serem mantidas nesse estado de morte viva, também é interessante, é algo que às vezes inclusive aparece no discurso sobre as novas tecnologias, né? Os memoriais que nós temos sobre o material que a gente produz, as expressões que a gente faz, até que ponto é ético, né? A gente manipular as memórias e as recordações das pessoas dessa maneira. Mas eu concordo com você, Diego, eu achei que isso é algo que a gente pensa, né? Mas não foi muito bem explorado, não. Tanto pouco foi explorado que eu confesso que eu pensei nos primeiros episódios, ainda quando ele estava no seu ritmo bem episódico, que ele tomaria um viés muito mais metafórico do que ele foi. Eu fiquei até em confusão, mas eu devo interpretar isso literalmente ou isso é só uma alegoria pro tema no momento? O fato do Warp ter a cara do Pequeno Príncipe também não ajuda, né? Essa é uma história que desde o começo você sabe que não é pra levar literalmente. Entrando então em alguns temas mais abrangentes em Kaiba, eu acho que o que mais vai chamar a atenção, é claro, é a distinção que ele faz entre corpo e memória e, por consequência, como ele iguala memória com a pessoa em si, com o eu. O que vocês teriam a colocar sobre essas duas questões? Começando pela segunda, é bastante estranho e não faz sentido. E o próprio anime desmente, né, porque existem clones no anime, né? A mulher lá que morre pro Kaiba, ela clonou a própria memória dentro do corpo do Kaiba. A própria Neiro foi clonada, né, teve as memórias duplicadas pra Ryo. Então, se você pensar demais, como é que a cópia da memória pode ser o original, né? A consciência original, você vê que não faz sentido, né? Se você pode duplicar, qual dos dois é original? Os dois são original? Não faz sentido nenhum. O que faz mais sentido é que nenhum é original. Então quer dizer que se o original morre, se você faz uma cópia, o original morreu? Bom, é uma coisa muito louca que eu sempre penso em qualquer ficção científica ou ideia de transhumanismo que trata do assunto, isso daí você tá matando a pessoa, né? Ela não tá vivendo pra sempre, você tá matando a pessoa e criando um clone que acredita que é ela. Não é a mesma coisa. Mas Kaiba absolutamente não trata isso. Eu diria que Kaiba resolve esse dilema transformando a memória em algo físico e material. Então, a gente sabe que existe alguma coisa que o anime chama de memória. Essa coisa é colocada nesses chips. Então, é como se ele dissesse que a alma existe e você pode armazenar ela num chip e essa é a certidão de que qual que é o original ali. Mas, realmente, se a gente transpõe isso para o mundo real, não faz sentido nenhum, né? Você copiar as memórias para uma outra plataforma não apaga a sua própria existência, por consequência, a sua cópia talvez viva pra sempre, você não. Você morreu. Então, mas por outro lado, existem os clones, né? A gente não sabe. Existem clones em Kaiba e a gente não sabe como eles são feitos. Existe a memória física, né? São aquelas pétalazinhas lá. Mas também existem clones. Como é que são feitos os clones, né? A gente não sabe. Também existe transferência não direta de memória, né? É verdade. Você pode usar um equipamento para transferir a sua consciência para um outro corpo, enquanto que o seu original fica adormecido, inconsciente, sei lá. Isso é feito com a Neiro, né? É verdade. Sim.
Mas essa memória é física até certo ponto. Sim, acho que ela reside no dispositivo físico, você tem lá os chips. Isso é algo que inúmeras obras clássicas de ficção científica fizeram. Ghost in the Shell, Blade Runner, Carbono Alterado, etc, etc. A ideia de que a sua alma ou mente, ou sabe-se lá o que seja, é uma coisa e a casca que ela habita é outra. Mas essa é uma questão que, se a gente for pensar a fundo, ela é mais complicada. Tem uma crítica de cinema americana chamada Vivian Sobchak. Ela escreveu um livro no começo dos anos 2000 chamado Pensamentos Carnais, em que ela argumenta que a maneira como a gente apreende o mundo e a arte, ela não é só intelectual, ela depende do nosso corpo, dos nossos sentidos. E ela falava isso baseado na experiência dela, porque ela teve, eu não lembro agora o que foi, que doença foi, acho que foi um câncer, e ela perdeu uma perna, então ela literalmente virou um ciborgue, né? Usou uma prótese e tudo mais. Isso é algo que a gente poderia pensar, assim, por exemplo, no mundo em que você pode assumir qualquer tipo de forma, mesmo uma forma não humana, o cientista que vira um robô assassino, você assume uma forma que tem visão infravermelha. Você vai saber aprender isso? Quando você voltar para o seu corpo, você vai saber aprender o mundo sem infravermelho, agora que você vê daquele jeito. Se você vai entrando numa questão do Fumetsu no Natae também, fica de olho gente que está acompanhando o anime, o corpo que tem mais empatia que você, o que vê o mundo de uma maneira mais esclarecida, você vai conseguir tirar sentido daquilo? Se você for pro que tem menos, você vai conseguir manter o seu eu? Até que ponto o seu eu também não são esses limites de percepção? Isso o anime trata, né? Logo no primeiro episódio a gente vê lá uma personagem, né? É uma terciária, ela não tem nem nome, uma personagem lá no Uma fundo. figurante mesmo. É uma figurante. Ela tá lá, sai correndo lá, brigando com o namorado, fala que tá insatisfeita, e o namorado fala, não, calma, é porque você trocou de corpo e a sua memória não tá se dando bem com esse corpo. Daí ela, não, eu vou sair e vou trocar de corpo de novo. Daí ele fala, você devia parar de trocar de corpo, né? A gente descobre que ela trocou de corpo várias vezes e que ela fica pirando assim por causa do corpo. Então tem isso no primeiro episódio logo explícito, depois tem o episódio lá da Neiri e do Kaiba em corpos trocados, em que, por um lado, eles se sentem, assim, como se estivessem estranhos, né? Eles são afetados pelos próprios corpos, mas, ao mesmo tempo, aquela memória imaterial, né? Que eles nem se lembram ainda, né? Do amor entre eles persiste. Então, assim, isso existe no anime, mas não é uma questão respondida pelo anime. Acho que o anime, se o anime for responder, acho que ele diz que são as duas coisas. O corpo influencia, mas quem você até então, é importante também. Pra avançar um pouco a conversa, eu queria então perguntar pra vocês o que vocês acharam, já ao final da história, dessa questão do Kaiba com a mãe. Que, aparentemente, todo o trauma inicial do Warp foi porque ele acreditava que a mãe tentou envenenar pra matá-lo, numa briga de sucessão ali do trono. Foi assim que descobriram que ele era imortal, portanto, né, foi o que fez dele o regente da vez. Aparentemente, essa foi a primeira memória ruim dele, que depois foi aumentando com as outras memórias que ele foi absorvendo, ao ponto de virar esse tirano que a gente já comentou quando a gente estava falando mais cedo. Mas o que vocês têm a dizer sobre tudo isso? Isso lembra muito a história da Kushana, uma das personagens do Nausicaa do Vale do Vento. Ela é uma líder também, uma princesa guerreira barra general, que ela... Eu não lembro agora quais são os detalhes da trama, mas ela sofre ela sofre uma tentativa de assassinato de alguém da família, mas acaba morrendo a mãe. E curiosamente ela sai disso com uma postura totalmente diferente do Warp. Ela se torna uma líder totalmente pragmática e resoluta e fim justificam os meios. Mas ela acaba se tornando também uma líder muito amada, que o Warp foi pro caminho oposto. O Arp, ele perdeu essa memória, né? Esse acaba se tornando um trauma, mas supostamente ele sabia ou deveria saber que a mãe dele só tentou enfraquecer ele para poupar ele da briga pela sucessão, para que ele pudesse sobreviver. E aparentemente ele perdeu essa memória. Não é que ele perdeu, ele nunca teve, na verdade, porque, pelo que o anime fala, isso aconteceu antes de existirem os tanques. Que é inclusive por isso que eu digo que talvez os tanques existissem como um repositório que o Warp acessa. Mas assim, de alguma forma, a Neiro descobriu essa memória. Então eu também não entendi exatamente o que aconteceu aí. Então, o que eu entendi é que ele tinha essa memória, mas daí ele perdeu quando ele derrotou a primeira planta lá que chegou lá, que veio derrotar o mundo, que até, acho que é a Neiro também que fala, né, que a
aquelas luas ali não são luas, elas são memórias e são memórias suas. Elas foram para lá quando você derrotou a planta pela primeira vez. O que eu entendi é que essa era uma memória que ele tinha e que ele perdeu nessa primeira luta. E a partir daí que ele começa a ficar mais cínico, mais traumatizado, né? Ah, minha mãe tentou me matar. E é aí que ele começa a escalada, a espiral para baixo, a espiral descendente dele. Tão pior quando o clone é um clone sem os superpoderes do corpo, né? Que aparentemente a maioria dos clones não tem os poderes do ARP original. E esses daí se sentem especialmente inseguros. O que eu entendi foi isso. Achei muito Romeo e Julieta esse twist final. Bom, eu aceito, assim, dizia o Roger Ebert, o grande crítico de cinema, que se um filme diz que uma coisa é verdade pra gente, então essa coisa é verdade, né? Mas, enfim, acho que foi mais um twist no final já cheio de twists que ficou bastante confuso. Aliás, não é nem só ele que tem problema com os pais, né? A Neiro também tem toda uma subtrama dela com os pais que acabam mudando quem ela é, enfim. Se a gente for pensar, não era uma coisa necessária, né? Se o amor da Neiro já tinha salvado o Kaiba, então o amor da Neiro já salvou o Kaiba. Ele tava lá ainda todo deprimido, ó, minha mãe tentou me matar, mas agora ele tem a Neiro, ele poderia recomeçar a partir dali, né? Não precisava da Neiro ter falado, ó, tá vendo aquela sua memória ruim? Na verdade não é memória ruim, você não tem ela inteira. Por outro lado, eu acho até interessante que o anime acaba colocando que a Neiro não vê como uma substituta da mãe do Kaiba em termos de afeto, É verdade. amor e coisa e tal, né? Ela acaba sendo aquela que resolve esse trauma de uma forma até bastante proativa e tal, né? Talvez a resolução não seja tão satisfatória, talvez seria até mais interessante se a mãe realmente tivesse tentado matar e o Kaiba tivesse que lidar com isso de alguma outra forma, mas eu acho pelo menos interessante essa questão com relação à posição da Neiro nisso tudo. Tem esse ponto, né? Se a mãe do Kaiba realmente tivesse sido uma vilã que tentou matar o filho, então a gente teria essa questão a mais, né? Então a Neiro tá substituindo a mãe, né? O que não seria algo inesperado para um anime, né? Freud explica. Pois é. Eu ia comentar isso, que ia ser meio freudiano aí. Não, é freudiana, mas em particular em anime isso acontece bastante, né? Acontece mais com irmãzinha do que com mãe. Isso daí são os animes de otaku, né? Mas eu tô pensando aqui em como os animes refletem a sociedade japonesa em si, né? Assim, realmente. Em que a mãe, a mulher cuida da casa, o pai é o provedor, né? Então a gente direto vê em animes, se mora só o pai com a filha, o pai não cuida da casa, quem vai cuidar da casa é a filha. Tipo Doremi, pra citar um outro clube que a gente tá tendo aí. Em Doremi isso acontece, né, com uma das protagonistas. E é tratado como algo absolutamente natural, uma menina de 9 anos que cuida da casa pro pai que trabalha o dia inteiro. E ela cuida da casa desde antes de ter 9 anos, aliás, né? E isso acontece em muitos animes, né? Doremi é só um exemplo que a gente tem aqui na ponta da língua porque a gente tá acompanhando o clube. E na verdade, pelo que a gente entende, isso não é só verdade no anime, mas reflete algo sobre a própria realidade japonesa. O que é um motivo, por exemplo, para as mulheres japonesas não quererem se casar, né? Elas preferem continuar trabalhando, quando eventualmente se casam muito tarde. Mas aí eu diria que há outras obras que trabalham isso de maneira bem mais central, né? Se for pra, aqui eu tô só dizendo que existe, né? Não que. Com certeza. Aliás, inclusive, em Kaiba não existe, né? É justamente isso que o Diego tá falando. Porque a questão da mãe foi resolvida, né, de uma forma positiva, então a Neiro não se torna uma substituta pra mãe. Se bem que mesmo se ela tivesse se tornado uma substituta pra mãe, o mundo lá é tão outra coisa que a gente não conseguiria dizer isso com certeza, né? A gente poderia abrir uma outra questão. Qual é o sentido da maternidade num mundo como esse, em que muitas pessoas sequer veem a vida de uma maneira tradicional? A maternidade foi uma questão central pro Popo, por exemplo. Ah, sim. Mas isso daria pano pra manga pra, enfim.
Não só pro Popo, né? A gente vê essa questão da maternidade com vários outros personagens, especialmente essa primeira parte do anime. A gente tem com a tia barra mãe adotiva da Crônico, a gente tem com a avó daqueles dois gêmeos lá, a gente tem várias instâncias do tipo, e tem toda a questão também dos pais da Neiro. Relações ruins de família é uma constante em Kaiba, aparentemente. Avançando então para um último tópico, eu acho que cabe discutir Kaiba um pouco dentro do contexto do seu diretor, Masaki Yuasa. Quer começar essa conversa? Eu acho que eu fico muito com receio de usar a palavra típico para falar de qualquer anime do Yuasa. Ele me parece, de alguma forma, um certo camaleão no mundo do anime. Ele faz desde trabalhos bastante experimentais com estilos visuais que bebem de outras fontes, e também trabalhos super comerciais, como o Japão Submerso e aquele outro anime do menino que morre, ele é reencarnado numa coisa da água, né? Eu esqueci agora o nome daquele. É um anime sobre um menino que morre e ele aparece na água. Algum espírito, alguma forma dele fica preso na água. E a menina usa um boto inflável pra ficar com ele. Ai, vocês não viram esse anime? Não. Você tem que ter assistido um dos poucos que eu não assisti dele. Deixa eu descobrir. Deixa eu começar a ver. Ele é recente, deixa eu ver como se chama aqui. Recente. É Filme ou é filme? série? É um filme É um longo. filme recente dele que eu não assisti, Ride or Rave. Ride Your Wave, exatamente esse. Eu não assisti. Esse é um filme. É o filme mais recente dele, eu não assisti. Não sabia que era Exato. isso. É um filme, assim, competente no que faz, mas é um filme que você jamais imaginaria ser um filme do Yuasa. Eu acho que é normal, assim, todos os grandes autores prolíficos, que nem ele, não fazem sempre a mesma coisa, né? E também eu imagino que para ele conseguir ter a carta branca para fazer as loucuras que ele faz, ele precisa de quando em quando lançar um projeto mais convencional, não? Então, eu acho que ele é, antes de tudo, um animador. Ele trabalhou muito em Crayon Shin-chan, ele trabalhou em Chibi Maruko-chan também. O primeiro trabalho dele como diretor, assim, de uma obra inteira, né, foi um filme, foi Mind Game, que eu queria ter assistido, mas eu não assisti ainda. Aí depois ele entrou pra Madhouse, e na Madhouse ele tem 3 animes, que é Kemonozumi, Kaiba, esses 2 são originais dele, e Tatami Galaxy, que é adaptação de livro. E ele tinha, de fato, carta branca do então presidente da Madhouse, Masao Maruyama. Isso foi na década de 2000, né? Foi uma das melhores décadas do estúdio, né? Da Madhouse em si. E o Yuasa foi diretor no estúdio nessa época, e ele teve, de fato, carta branca para fazer seus animes. E uma coisa que você percebe é que os 3 têm um estilo visual completamente diferente, e os 3 são não ortodoxos, assim, eles não estão muito parecidos com outros animes. Tatami Galaxy é o que mais tem cara de anime, assim, se a gente for falar, mas ele ainda assim é bastante diferente. Então, isso que o Vinícius falou de carta branca, ele realmente teve carta branca. Eu acho bem interessante que o Yuasa, é que nem vocês falaram, ele não é muito consistente nos trabalhos dele. Os trabalhos dele tendem a ser bons, antes que interpretem mal, né? Mas ele não tem um estilo visual único, ele não tem único no sentido de um que ele repita constantemente, né? Os animes deles são sempre visualmente muito interessantes, mas são bem diferentes uns dos outros. Então, ele também não tende a abordar temas com frequência, no sentido de ele não tem 1 ou 2 temas que ele aborde com frequência, como a gente vê em outros diretores. É por isso que eu gosto de falar que ele é, por excelência, um animador. Ele experimenta com estilos de traço, estilos de animação diferentes. Por isso que eu gosto de falar dessa forma. O Yuasa tá por trás do Eizouken, aquele anime das Sim, animadoras? sim, é dele também. A Eizouken é bem interessante, porque foram fãs do Yuasa que descobriram o mangá. Se eu não me engano, ele era um web mangá, não era uma coisa muito famosa. E aí mandaram mensagens pra ele: "Ei, você tem que adaptar isso. Ia ficar muito bom se adaptasse isso." Aí ele já tinha o próprio estúdio na época, né? O Science Saru. E eles fizeram a adaptação de Eizouken e colocaram, inclusive, muitas coisas que são referências, assim, da própria experiência profissional do Yuasa e seus companheiros de estúdio.
Esse filme explica um pouco essa, eu não vou chamar de falta de consistência, mas essa versatilidade dele, por assim dizer. Não só porque é um anime que fala com muito amor da profissão de animação, mas o encantamento que as personagens do anime têm em querer ver coisas diferentes e exóticas trazidas à tona. Eu imagino que é isso que passa pela cabeça dele. Uau, eu nunca fiz um terremoto, eu nunca fiz uma lua populada por pessoas mortas que é ligada por um tobogã de água ao planeta. Vou fazer isso, Kaiba. Mas você tem algo a dizer também sobre os temas, né, Fábio? Os temas e um pouco da visão criativa dele, do Yuasa. Então, eu comecei a falar antes, né, e deixei pra completar agora. Eu não diria se tanto sobre os temas em si, mas uma coisa que ele consistentemente insere em suas histórias são temas sobre tolerância. Em Kaiba a gente tem essa questão de classe, né? Tem essa diferença de classe. Tem um imperador lá e eles estão massacrando, né, a população pobre. Ele toma consciência disso e, como eu disse, fica subentendido que provavelmente agora que ele é uma pessoa melhor isso vai mudar, mas isso é ainda mais forte em outros animes. Kemonozumi, que veio antes, é uma história de amor entre um humano e uma mulher que é meio monstro, que é um meio monstro devorador de humanos. Na obra mais recente dele agora, a obra de anime, mais recente anime pra seriado, né? No caso, que é o Japão Submerso, tem várias personagens com deficiência. Tem um garoto autista que não consegue nem se comunicar, que ele é usado pela mãe como um líder de culto. Quando a gente vê uma coisa assim de culto em anime, principalmente em um cenário catastrófico, apocalíptico, a gente já pensa que vai ser uma coisa maligna, né? Que é abusar das pessoas, mas ao final do arco a gente entende que não, que aquilo era mesmo uma utopia criada pela mãe do menino, tanto para acolher ele, quanto para ajudar todo mundo que estivesse lá dentro. Claro que tinham maus elementos lá dentro, né, e isso se torna bem claro no final, né, tipo, tinha gente que estava interessado no dinheiro, porque, não tem jeito, eles precisavam de dinheiro, né, mas tem isso. Uma das protagonistas é revelado no final que, na verdade, é um personagem trans. É uma coisa meio estranha, né, porque veio muito do nada, mas tá lá, né, é totalmente intencional, é o tipo de coisa que o Asa faria. Tem personagens, tem o doutor lá que é tetraplégico, mas que ele não só ele sobrevive, como depois ele continua trabalhando, né, com uma cadeira de rodas lá, estilo Stephen Hawking. Tem muito disso em obras do Yuasa. Eizouken mesmo, que foi mencionado, é uma escola multicultural. Tem uma aluna lá do Conselho Estudantil que é morena, né? A gente pode entender que ela é uma imigrante, como em Japão Submerso, por sinal, que a mãe da protagonista é filipina. Sabe, falando do Japão Submerso especificamente, Fábio, vocês sabem, ele é baseado num livro, num romance clássico de ficção científica, do Sakio Komatsu, que não tem absolutamente nada a ver com anime. Eu cheguei a ler ele na época que saiu o anime e fiquei assim, o conceito geral é o mesmo, o Japão afunda. As personagens são totalmente diferentes, mas tem um questionamento central no livro que aparece também no Yuasa, que acho que diz muito da visão dele sobre isso. A grande questão do livro não é tanto o livro de pornografia do desastre, assim, ok, o Japão físico vai desaparecer. E o que vai ser dos japoneses? Existe povo japonês em Japão? Se esse povo for realocado, ele vai manter as tradições? Que tradições são essas? Que tradições a gente tem que manter? Que tradições a gente tem que deixar assumir nesse longo processo em que nós vamos ser lentamente assimilados por esses novos povos que vão nos acolher? Isso é algo que o Yuasa faz de uma maneira, na minha opinião, péssima, extremamente canhestra no anime, totalmente in your face, mas que fez, de fato, que é pensar que há dois Japões. O Japão dos imigrantes filipinos, das pessoas trans, enfim, da tolerância e da modernidade e das tradições legais, né? Você vê no final lá que tem um slideshow com uma pessoa lutando kendo e outras coisas que são legais do Japão. E tem o Japão da intolerância, enfim, da misoginia, Tem a cena infame do rap que é justamente sobre isso, né? Exatamente, o pessoal faz uma batalha de rap para decidir se o Japão é bom ou ruim. Enfim, mas é um questionamento que tá bem presente nessa obra, que permeia um pouco a obra dele. Não vou falar que Japão Submerso é bom. Eu até gostei, eu achei legal, vai. Mas, assim, do Yuasa é com certeza o pior. Eu só tô usando ele de exemplo da inclusividade nas obras do Yuasa. Inclusividade, tolerância, etc.
Aliás, tem uma coisa interessante também, né? O fato do Japão submerso ser aumentado em 2020, penso eu, tem muito a ver com o fato da Olimpíada de Tóquio ser originalmente feita em 2020. A Olimpíada que teria uma grande importância no Japão, porque a última Olimpíada foi o grande cartão postal de que o Japão estava finalmente É reconstruído verdade. pós-guerra. Então é uma ideia também do Yasa falar, olha só, o nosso novo Japão como ele é inclusivo, ele é moderno, ele é progressista. E não foi o único a fazer isso, diga-se de passagem. Não sei se vocês viram o último mangá do Urasawa, o Asadora. É uma história geracional que pega a história de uma menina da primeira Olimpíada até a Olimpíada de 2020. Eu conheço de nome, mas eu nunca li mesmo. Mas inclusive a Olimpíada de 64 foi um evento. Foi de 64, né? A Olimpíada no Japão? Foi. Foi um evento ufanista, assim, pro Japão, né? Foi mostrar, superamos a guerra e somos poderosos, somos isso, né, agora. E o livro original, né, O Japão Submerso, é dessa época também. Um pouco depois, né? Ele tem um pouco já da contracultura nele. Inclusive é legal que as personagens do livro original são de gerações diferentes. Você tem o veterano da guerra, né? Com aquelas visões mais ortodoxas. E tem já o jovenzinho, anos 70, umas visões um pouco mais fora da caixa. Aí, voltando para Kaiba, né? Tem essa questão de classe, tem a questão de gênero também, né? Que a gente não chegou a comentar muito, mas é interessante que em Kaiba os personagens podem trocar de gênero, né? Eles podem trocar para um corpo que seja de outro gênero. Então, dá para dizer que seria uma obra. Eu acho que para época eu falo isso seria anacrônico, né? Mas colocar em termos de hoje seria uma obra transinclusiva, né? Você pode trocar de corpo e ninguém te critica, né? Você é quem você quer ser. Por outro lado, mesmo trocando de corpo, todos os relacionamentos são absolutamente heterossexuais. Eu acho que essas duas coisas em particular, o gênero e a sexualidade, são coisas que o anime deixou muito por fora. Sobretudo se você pensar que ele é uma obra de um subgênero, o cyberpunk, em que isso costuma ter uma importância muito, muito central. E desde os anos 80, assim, né? Acho que não dá pra falar. O anime é velho, mas não é tão velho a ponto disso ser groundbreaking. Eu comentei justamente porque foi uma crítica que a gente fez enquanto discutia sobre anime no clube, né? A gente comentou sobre isso no episódio em que o Kaiba, no corpo da Crônico, encontra com a Neiro no corpo daquele terrorista e tal, né? Que a gente descobre, por exemplo, que os banheiros ainda são separados entre masculino e feminino, mesmo quando você tem gente ali que nem em corpo de humano está. Pois é, né? Qual é o gênero de um hipopótamo que não consegue nem falar? Exatamente, né? Então tem também essas questões aí que o anime meio que ignora, né? Ele propositadamente ignora, assim. Mesmo assim, essa foi o segundo anime pra TV do Yuasa, foi o terceiro anime que ele dirigiu, né? Então, acho que a gente pode esperar que ele não esteja ainda tão coerente com o que ele seria quase 2 décadas depois. Ah, sim, com certeza. Não é um tipo de questão bastante delicada para você trabalhar de qualquer jeito, né? Muitas obras cyberpunks que elas são criticadas por acabar fetichizando ou banalizando temas relacionados a gênero e sexualidade em nome de fator de choque ou gratificação e tudo mais. O jogo Cyberpunk 2077, lançado ano passado, foi um deles. Usado, na minha opinião, justamente de transfobia, porque mostra assim, a mudança de sexo e uma iconografia bastante agressiva relacionada a isso de uma maneira bem indelicada. Acho que Kaiba não trouxe isso ao holofote, mas não me parece ser uma série sem tato. Bom, eu acho que com isso a gente pode encaminhar então a conversa para o final. Em termos de considerações finais, agora com spoilers liberados, tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar sobre Kaiba? Como foi, afinal, essa experiência para vocês? Estou com vontade de assisti-lo novamente. Talvez não agora. Eu sinto que para apreciar completamente eu preciso ver uma segunda vez essa série. Eu gostei bastante, gostei muito. Não sei se eu vou querer assistir de novo, porque eu não sou muito de assistir animes de novo. Mas talvez um dia eu assista, né? Quem sabe? O que eu gostei. Bom, eu já falei do que eu gostei, né, na anterior, mas eu realmente gostei bastante de toda a jornada do Kaiba, da história. Gostei de como a gente conheceu ele, de como a gente conheceu os outros personagens. Eu gostei de como muita coisa que o anime revela no final já estava ali implícito ou quase explícito mesmo, desde o começo. É um anime que eu recomendo bastante, mas aquele final, eu acho que devia ter tido se tivesse um episódio a mais, aí faz um episódio só pra batalha final, porque
da forma como o anime foi conduzido, era preciso uma batalha final, de qualquer forma. Se não tivesse uma batalha final, teria sido insatisfatório também. Então, é um episódio pra batalha final e um segundo episódio pra recompensa emocional, assim, né? Por assim dizer. Eu acho que teria sido melhor se tivesse sido dessa forma. Mas, mesmo assim, é um anime muito bom. Mesmo com o final apenas implícito, assim, que mesmo com viveram felizes para sempre, apenas implícito. Inclusive os vilões ali, né? Ninguém morreu ali no final. Que é bem curioso, né? Porque naquele momento das cenas de traição e tal, eu achei que o pessoal tinha morrido ali. Parece uma fumacinha laranja saindo da cabeça e tal. É bizarro. Fica meio ambíguo, né? Mas eu já achei que eles não tivessem morrido porque eles não usaram a arma que eles estavam usando pra geleificar todo mundo, né? Eles usaram aquela outra arma que eles usam para ler memórias. Então, imaginar que aquilo lá pudesse servir pra simplesmente derrubar alguém, Talvez apagar memórias, talvez, também. talvez sirva pra apagar também, né? Não sei. Bom, eu de minha parte, eu já comentei bastante ao longo aqui. Eu achei que foi muito bom ter reassistido. De fato, eu percebi muita coisa que eu não teria notado a primeira vez, assim. E é de fato um anime que eu recomendo abertamente para qualquer um interessado. Vale muito a pena. E uma coisa que a gente não comentou, que eu vou só colocar aqui de finalzinho, a abertura é muito boa e eu gosto como ela dá esse contraste já de cara entre uma arte mais cartoon e um clima muito mais melancólico já de início. E eu gosto da Andy também, né? Gosto da música de final, gosto da animação, que é bem mais simples, mas eu gosto também. Mas falando em música, além da abertura e o encerramento serão muito legais, eu quero chamar a atenção para os insert songs, em especial o grande insert song, que é a Canção da Árvore, que é a canção que a tia da Chronicle toca, que depois Ah, sim. é cantada lá pra Neiro e pro Kaiba, e toca em vários momentos do anime, às vezes na versão instrumental também. E, bom, além de ser uma belíssima canção, tem uma coisa muito interessante sempre que eu vejo voz em ficção científica, porque a voz é o instrumento mais humano que existe, literalmente vem da gente. Muitas vezes você tem compositores que usam isso de propósito, trazendo ou suprimindo a voz para enfatizar a humanidade no momento. O Made in Abyss faz isso, sobretudo no segundo filme, mostra o arco do Bondrewd. Nas partes mais aterrorizantes você tem muitos instrumentos sintéticos. Nas partes mais esperançosas você tem os vocais. Inclusive o grande tema de esperança do anime, o Hanezev Karedina, é uma música cantada. E no caso do Kaiba especificamente, além de ser obviamente uma voz e uma melodia bonita, a letra, não sei se vocês chegaram a ver, a letra é terrível, é a história da árvore em si. E é uma história meio que a árvore é esse devorador de mundos, esse Galactus do mundo do anime, e como ela devora tudo, e ela fica triste no final porque não tem mais nada a se devorar. Então é uma música que combina muito bem com esse contraste que vocês dois falaram. É verdade, é verdade. Eu prestei atenção na letra durante o anime, mas eu prestei atenção na letra durante o anime, né? Enquanto aconteciam outras coisas. Então, quando você presta atenção em duas coisas separadas, assim, você acaba esquecendo uma delas. Mas realmente, agora que você lembrou, a letra é bem isso mesmo. Bom, para encerrar, eu gostaria então de agradecer de novo o Vinícius por ter participado aqui. Estender mais uma vez o convite a todos que estão ouvindo para que entrem no Discord, venham participar, venham conversar com a gente. Como o Fábio já comentou, o próximo podcast será sobre Cucho Branco. Quando este for a hora, a gente já vai ter terminado de assistir, vai estar um outro. A gente não sabe ainda qual que vai ser, mas ao mesmo tempo tem vários clubes paralelos, a gente está sempre abrindo novos também, então venham conversar. E por enquanto a gente vai ficando por aqui. Como sempre, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhe. E é o que eu tinha pra falar. Vocês querem falar alguma coisa antes de encerrar de vez? Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar, gente. Eu agradeço a participação do Vinícius, agradeço aos nossos ouvintes e repito o convite do Diego para que entre lá no nosso servidor no Discord do Clube do Anime e vamos discutir sobre anime ao vivo, né? Não só ficar acompanhando o podcast. Então por agora é isso e até uma próxima a todos.